Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 441. Justamente quando o quarto Raikage estava cheio de remorso, o ninja sensorial que estava de plantão gritou de repente: "Quem está aí?" Ouvindo isso, todos ficaram tensos. O que agora? Logo, sob os olhos vigilantes da multidão, uma figura branca enfiou a cabeça para fora do chão. Era um clone de Zetsu branco. Ele olhou para os três Kage, acenou com a mão de uma maneira muito exagerada e disse em um tom deliberadamente estranho: "Qual de vocês é o quarto Raikage?" Fui ordenado a vir e fazer uma troca. Um pensamento se agitou no coração do Raikage. Ele se destacou e perguntou impassível: "Onde está Yujito?" A inteligência deste Zetsu branco era claramente abaixo do padrão. Ele disse: "Bem aqui na minha mão." Enquanto falava, seu corpo inteiro saiu da terra, e ele também puxou Yujito com ele. Vendo que Yujito ainda estava viva, o Raikage soltou um suspiro de alívio, que foi então seguido por uma onda de raiva. No momento seguinte, um raio brilhou. O quarto Raikage já havia avançado na frente do clone de Zetsu branco, finalizando diretamente com um soco. Ele então voltou para o grupo de Tsunade com Yujito em seus braços. Não muito depois, o clone de Zetsu derreteu em uma árvore. Tsunade e os outros suspiraram de alívio. Especialmente Rasa. Se Yujito estivesse de volta, então a estátua Gedo não precisaria mais ser trocada. Mas exatamente naquele momento, outra pessoa saiu do chão. Era Obito Uchiha. Depois de emergir, ele imediatamente formou um selo do tigre com as duas mãos e gritou: "Acorde." No momento seguinte, Yujito, nos braços do Raikage, abriu os olhos abruptamente. Isso foi imediatamente seguido por uma quantidade massiva de chakra de besta com caudas, que surgiu rapidamente de seu corpo, formando duas caudas azuis gigantes. As duas caudas chicotearam para frente e para trás, afastando diretamente o quarto Raikage e os outros. Neste momento, o Obito, que havia formado apenas um selo e não havia dito mais nada, mergulhou diretamente no chão e desapareceu. Depois de afundar no chão, ele rapidamente usou a liberação de terra para deixar a área. Acontece que enquanto fugia, sua aparência também estava mudando lentamente, finalmente se transformando em um corpo branco puro. É isso mesmo, este também era um clone de Zetsu branco. Ele veio aqui com apenas um propósito: deixar Tsunade e os outros verem um anel em sua mão esquerda. Quanto a acordar a Yujito controlada por Genjutsu, isso foi apenas uma tarefa incidental. O Genjutsu de Obito estava bem controlado. Mesmo que este clone não tivesse gritado, ela teria acordado em breve de qualquer maneira. E este clone de Zetsu tinha certeza de que sua missão estava completa, porque quando Tsunade e Rasa estavam olhando para ele agora, seus olhares estavam focados mais no anel em sua mão esquerda. Este clone de Zetsu branco partiu imediatamente após completar sua missão, mas suas ações haviam lançado o país da água quente no caos. A Yujito, enfurecida depois de mandar os vários Kage pelos ares, tinha um objetivo claro e foi direto para a estátua Gedo selada. Vendo isso, todos entenderam imediatamente a intenção de Obito. Aquele cara não havia trocado Yujito de volta, ele a estava usando para quebrar à força o selo da estátua. Enquanto avançava, a Yujito, que estava se transformando lentamente, começou a condensar uma bijudama. Tsunade, que acabará de ser derrubada, estava horrorizada. Ela imediatamente mordeu o polegar e realizou um chamamento. Ainda havia uma dúzia de elites de selamento de Konoha mantendo o selo ali. A reação do quarto Raikage foi ainda mais rápida. Ele nem sequer havia dissipado seu modo de chakra de relâmpago desde que matou Zetsu. Ele sabia da intangibilidade de Obito, que podia ignorar seu taijutsu, então ele havia se contido à força de atacá-lo agora. Mas desta vez, ele não hesitou. Com apenas um sprint, ele estava ao lado da Yujito meio transformada. Ele se aproximou e desferiu um soco poderoso. Ela foi lançada no ar, e a bijudama que ela estava condensando imediatamente se dissipou. No entanto, o assunto não havia acabado. Seu processo de transformação de besta com caudas ainda estava acelerando. No momento em que ela pousou, ela não tinha mais uma forma humana. Neste momento, o ataque de Rasa também chegou. Uma grande quantidade de areia dourada começou a bloquear seus passos enquanto ela tentava se aproximar da estátua novamente. E a Katsuyu que Tsunade havia invocado também se moveu rapidamente entre ela e a estátua Gedo. Mas logo, Yujito completou diretamente sua transformação. A gigante duas caudas soltou um rugido, então saltou sobre todas as obstruções e pousou diretamente ao lado da estátua. E os ninjas de Konoha que estavam mantendo o selo encontraram o desastre. Ninguém esperava que mesmo com 3 Kage e outros 2 especialistas de nível Kage, Kakashi e Ryozuki, de guarda, eles ainda seriam atacados. Esses ninjas de selamento nem sequer duraram um round contra o ataque da besta com caudas completa. Não, a duas caudas não atacou de fato. Ela apenas passou, e mais da metade dos ninjas de selamento foram mortos ou feridos. Apenas alguns do outro lado da estátua que não foram afetados restaram. Todos olharam para duas caudas de olhos carmesim com rostos pálidos, congelados no lugar, perdidos. Eles nem sequer tiveram o pensamento de manter o selo. Na verdade, não havia necessidade. Sob o ataque, com mais da metade do pessoal de selamento desaparecido, o selo há muito havia deixado de existir. Longe, em uma montanha alta, um clone de Zetsu branco estava espiando, olhando nesta direção. No momento seguinte, ele se alegrou e rapidamente mergulhou no subsolo. Não muito tempo depois, Obito, que estava em sua nova base, recebeu o relatório. Ele apressadamente realizou o jutsu de invocação novamente. Desta vez, não houve acidentes. A estátua Gedo foi invocada com sucesso por ele. No entanto, no momento seguinte, ele caiu diretamente em cima da cabeça da estátua e desmaiou. Ele havia invocado a estátua massiva 2 vezes seguidas, e a havia controlado brevemente em batalha.
Sua força vital há muito estava sobrecarregada. A força vital do clã Uchiha não era notável. Após um consumo tão massivo, Obito não conseguia mais aguentar. E o Zetsu branco ligado ao seu corpo, que estava fornecendo-lhe força vital sem se importar com o custo, rapidamente murchou e então morreu diretamente. Vendo isso, o corpo principal de Zetsu branco, por um lado, conectou Obito aos tubos da estátua Gedo e por outro, teve outro clone se ligando a ele. Sob esta ação dupla, a força vital de Obito, que estava se esgotando rapidamente, finalmente começou a ser reabastecida. Mas este reabastecimento podia, no máximo, aliviar seu consumo. Era impossível recuperar totalmente a perda. Zetsu negro, vendo isso, sorriu. A estátua Gedo estava finalmente de volta. E neste momento, vendo o corpo do 10 caudas que ele tinha acabado de conseguir colocar as mãos sendo invocado novamente, o quarto Raikage enlouqueceu de raiva. Ele usou diretamente sua perfuração do inferno, lança de 4 pontas. Bum! Com um golpe de força total, o corpo da duas caudas foi diretamente perfurado pela perfuração do inferno azul. Mesmo que as bestas com caudas fossem imortais, após sofrer este golpe pesado, a duas caudas não pôde deixar de gritar de dor, e sua aura enfraqueceu muito. É preciso saber que quando sua aldeia estava sendo sitiada por Ishiro, o Raikage nem sequer tinha usado este movimento. Isso mostra o quão furioso ele estava agora. Com a duas caudas subitamente atingida com força e seus movimentos restritos, Katsuyu e Rasa imediatamente se moveram para o acompanhamento. Katsuyu pressionou sobre ela, e Rasa controlou uma grande quantidade de areia dourada para envolvê-la firmemente. Então, os especialistas em selamento das 3 aldeias ocultas avançaram, e em um frenesi, resselaram a duas caudas. Eles não tiveram escolha. Depois de serem interrompidos por Obito 2 vezes, o número de ninja de selamento em suas 3 aldeias não era grande. Eles só podiam cooperar para realizar o selo. Somente depois que a duas caudas completa desapareceu, revelando o corpo de Yujito, todos soltaram um leve suspiro de alívio. Kakashi e Ryozuki não se juntaram à batalha contra duas caudas. Eles, junto com Tsunade, estavam no perímetro, guardando contra outro ataque furtivo de Obito. Agora que a duas caudas foi resselada e Obito não reapareceu, eles também relaxaram um pouco. Tsunade caminhou até o quarto Raikage e Rasa. Olhando para Yujito gravemente ferida, ela disse, Raikage, deixe-me tratá-la. Sentiu sua expressão grave. Tsunade deu um passo à frente e primeiro infundiu seu próprio chakra no corpo de Yujito, ajudando a, que talvez não tivesse escapado do Genjutsu, a perturbar seu chakra. Só então ela começou a tratar seus ferimentos. Os ferimentos de um Jinchuriki eram frequentemente assim, pareciam assustadores, mas com a ajuda do chakra da besta com caudas. Seu poder de recuperação também era muito além do de uma pessoa comum. Assim, com a ajuda de uma erudita médica como Tsunade, Yujito rapidamente recuperou a consciência. Vendo Raikage e os outros, ela disse com alguma vergonha, Lord Raikage, eu falei com o senhor. Ele balançou a cabeça. Ninjutsu de espaço-tempo é muito quebrado. Não é sua culpa. Após uma pausa, ele perguntou novamente, você e a duas caudas foram pegas em um Genjutsu. Como você está agora? Yujito rapidamente disse, fique tranquilo, Lord Raikage, estou bem. Eu também ajudei a Matatabi a quebrar seu Genjutsu. Hesitando por um momento, ela acrescentou, Lord Raikage, quando eu estava ajudando Matatabi a quebrar o Genjutsu, descobri que o Genjutsu que nos controlava parecia ter enfraquecido. Não sei se foi minha imaginação. Não muito longe, Shikakunara, que estava se aproximando, teve um pensamento. Ele olhou para o local onde a estátua Gedo havia desaparecido, perdido em pensamentos. Kakashi, vendo isso, perguntou, Senhor Shikaku, o senhor descobriu algo? Shikaku explicou a Kakashi, bem como a Tsunade e os outros que viraram a cabeça com a pergunta. Eu suspeito que seja porque o ninja que lançou o Genjutsu invocou o corpo do 10 caudas. O 10 caudas é enorme. Invocá-lo provavelmente também consome uma quantidade enorme de chakra. Essa pessoa estava provavelmente sobrecarregada e em mau estado, então ele não podia manter o Genjutsu em potência total. Rasa sentiu ao ouvir isso, sentindo que essa explicação era muito lógica. O olhar que ele lançou para Shikaku se tornou ainda mais complexo. A inteligência deste ninja de Konoha era muito alta. Por que nossa areia não tem uma pessoa assim? Depois de pensar sobre isso, Rasa sentiu que poderia aproveitar esta oportunidade para se aproximar desta pessoa. Eu deveria perguntar se a família dele tem algum filho na idade certa. Já que as duas aldeias têm um bom relacionamento agora, por que não arranjar um noivado de infância? Este pensamento apenas passou pela mente de Rasa por um momento. Agora, ele deveria pensar no que fazer a seguir. Desta vez, todos vieram pela estátua Gedo, mas na realidade, vieram para construir relacionamentos e formar uma aliança para contra-atacar Iwagakure. Agora que a estátua era impossível de obter, e a aliança preliminar das 3 partes contra a pedra havia sido alcançada, era hora de se dispersar. Capítulo 442. Enquanto Rasa ponderava se deveria arranjar uma aliança matrimonial com Shikakunara, em Iwagakure, no quarto do hospital, Ishiro e os outros acabavam de receber a inteligência sobre o aparecimento do Duas Caudas. No entanto, o ninja de inteligência de Iwa estava muito longe e não tinha visto Obito sequestrar Yujito de antemão. A inteligência que voltou estava fragmentada, caótica e ilógica. Assim, quando Ishiro e os outros a viram, ficaram todos confusos. Megumi perguntou com confusão. A Duas Caudas completa lutou contra Katsuyu de Tsunade e Rasa? Como brigou com Konoha e Suna?
Esta era a mesma pergunta que Ishiro e os outros tinham. Ishiro pensou por um momento. Vamos esperar um pouco. Esperar pelos resultados da batalha de acompanhamento. Depois de um tempo, nova inteligência chegou. A estátua Gedo havia desaparecido, e o Duas Caudas completo não durou muito antes de ser selado. Fora isso, nenhuma outra grande batalha havia ocorrido. Os ninjas das 3 vilas não se separaram. Ishiro especulou. Podemos basicamente descartar a possibilidade de luta interna entre os 3. Se não foi luta interna, mas o Duas Caudas estava hostil a Katsuyu e Hasa, então há apenas uma possibilidade. O Duas Caudas estava sob o genjutsu de Obito Uchiha. Konoha e Suna devem ter estado ajudando Kuma a selá-la. Isso também se encaixa com a informação de que a estátua Gedo foi invocada para longe. Deve ter sido Obito aproveitando o caos do Duas Caudas. Saka disse, se for esse o caso, então a Jinchuriki do Duas Caudas deve estar muito fraca agora. Provavelmente é impossível para ela se recuperar sem um período de descanso. Devemos aproveitar esta oportunidade para fazer um movimento contra Komogakure? Saka ainda estava guardando rancor por como ter cercado Ishiro e quase o matado. Ishiro pensou por um momento, depois balançou a cabeça. Entrar em guerra com Kumo é irrealista. Acabamos de nos tornar o hegemon do mundo ninja. O que precisamos fazer é transformar o status trazido por ser o hegemon em força. Precisamos alargar lentamente a diferença entre nós e as outras vilas ocultas. Se iniciarmos uma guerra precipitadamente, o resultado será o mesmo que o de Konoha antes. Bella sentiu. Eu concordo com Ishiro. Embora tenhamos anexado o País das Cachoeiras e ocupado uma pequena área no norte do País do Fogo, estas áreas ainda não nos trouxeram nenhuma receita. Pelo contrário, para a construção inicial tivemos muito mais despesas. Se uma guerra falhar, nosso investimento terá sido em vão. Todos assentiram. Isso fazia sentido. O tom de Ishiro mudou. No entanto, não é que não possamos fazer nada. Independentemente de Kumo e as outras duas partes terem tido uma briga, é um fato que o Jito está com problemas. Já que é esse o caso, vamos procurar encrenca com a equipe de Komo. A estátua Gedo desapareceu. Deve ter sido invocada de volta por Obito. Imagino que Komo estará retornando em breve. Nós os emboscaremos. Quer matemos o quarto Raikage ou Yujito, isso enfraquecerá grandemente a força de Komo. Os olhos de Kura brilharam. É isso mesmo. Especialmente o quarto Raikage. Se pudermos aproveitar a oportunidade para matá-lo, então nossa posição como hegemon será verdadeiramente estável. Konoha era incapaz de se libertar. Komogakure era agora o maior inimigo de Vagakure. Enfraquecê-los era agora a política nacional básica de Iva. Megumi disse com preocupação. Mestre Ishiro, seu ferimento está bem? Ele sorriu. Não se preocupe. Ambos o modo sábio e o modo chakra da besta com cauda podem fazer meus ferimentos se recuperarem rapidamente. Na hora em que interceptarmos com sucesso a equipe de retorno do Raikage, meu ferimento definitivamente já terá sarado há muito tempo. Ouvindo isso, Bella não ficou muito tranquila. Ela chamou o chefe do departamento médico, Nakata Hajime, de volta e perguntou os detalhes sobre o ferimento de Ishiro. Só depois de obter uma resposta definitiva dele é que ela relaxou um pouco. Mas ela ainda acrescentou, você pode ir, mas você também deve chamar o Lorde Terceiro de volta. Ishiro assentiu. Tudo bem. O quarto Raikage passou por muita coisa, seu consumo também deve ser considerável. Os ninjas de Komo também precisam descansar. Nós esperaremos o terceiro voltar. Assim como o ataque surpresa à base de Obito da última vez, desta vez seremos eu, o terceiro, An e Hoshi. E Kura olhou para Kitsushi. O Sênior Kitsushi guardará a vila. Eu também irei. Seu ferimento não está totalmente curado. Eu não estou tranquilo. Vendo que Ishiro estava prestes a recusar, Megumi rapidamente disse, podemos fazer com que Kawakita volte e assuma por alguns dias. Com o Sênior Kitsushi e ele na vila, não deve haver problema. Ishiro estava indefeso. Tudo bem. Então os 5 de nós iremos juntos. Já que a decisão havia sido tomada, Ishiro não podia mais descansar sua mente e se recuperar lentamente. Ele chamou o pequeno Saiken de fora do quarto do hospital. Entrou diretamente no modo chakra de 6 caudas e começou a usar o chakra da besta com cauda para curar rapidamente seus ferimentos. E Kura também foi fazer preparativos pré-guerra. Kitsushi, Saka e os outros começaram a providenciar o alerta de segurança da vila após a partida de Ishiro e os outros. No dia seguinte, Onoki retornou a Iwagakure com Kawakita e Hoshi. Ele estava um pouco exasperado. Ele não tinha conseguido viajar em paz durante este tempo. Primeiro foi aquela grande guerra ninja ridiculamente curta. Ele havia liderado Kawakita e Hoshi para interceptar Suna e no final, havia matado com sucesso sua velha rival, Tio. Assim que isso terminou, ele havia liderado um grande exército para invadir diretamente a fronteira norte do País do Fogo, ocupando com sucesso um pedaço de terra fértil e conectando diretamente o País da Terra ao País da Água Quente. Depois disso, ele havia feito um ataque surpresa de longa distância com Ishiro e os outros, destruindo diretamente uma das bases de Obito em Konoha. Assim que ele estava prestes a recuperar o fôlego, agora Ishiro estava causando problemas novamente. O que era desta vez assassinar o quarto Raikage? Como é que eu fui Tsuchikage por décadas e não tive tanta coisa acontecendo quanto nestes últimos dias? Mas por que há um leve traço de antecipação em meu coração? Onoki havia retornado da parte norte do País do Fogo, agora território do País da Terra, primeiro parando no País das Cachoeiras para pegar Kawakita, que estava presidindo a construção da filial, e então retornou rapidamente à vila com ele e Hoshi. Quando Onoki e Kawakita ouviram o que havia acontecido nestes últimos dias, ambos se sentiram como se estivessem em outro mundo, especialmente Kawakita. Ele nem sequer participou do último ataque surpresa à base de Obito. O choque foi ainda maior para ele. Ele não pôde evitar dizer,
O quê? Enquanto eu estava construindo uma filial no país da água quente, tantas coisas aconteceram. Megumi riu em voz baixa. Você vai se acostumar com isso no futuro. Uma vez que todos estavam reunidos, Ishiro e os outros voaram juntos na direção do país da água quente. Assim como Ishiro esperava, depois que a estátua Gedo foi invocada para longe por óbito, o Raikage e seu grupo não se dispersaram imediatamente. Eles continuaram a ficar no país da água quente por uma noite. Tanto ele quanto Yujito realmente precisavam se recuperar. Naquela noite, os três Kage conversaram sobre alguns grandes assuntos do mundo ninja. Por exemplo, Tsunade e Hasa mencionaram um anel no Zetsu branco que havia se disfarçado de óbito. Pelo seu estilo, deve ser um anel da Akatsuki. Eu os vi nos três líderes da Akatsuki antes. Não há engano, disse Hasa. É só que o personagem no anel é diferente. Esse deve ser o codinome deles na organização. Tsunade também assentiu em concordância. Embora eu não tenha visto um membro da Akatsuki usar o anel dele é de fato como meu mestre disse. E da última vez, durante o ataque surpresa no País da Chuva, também obtivemos um do membro da Akatsuki, Juzou Biva. Depois de falar, Tsunade olhou para Kakashi. Aquele anel havia sido obtido depois que ele liderou seus homens para matar Juzou. Kakashi assentiu. É isso mesmo. Meu Sharingan também o observou cuidadosamente. É de fato um anel da Akatsuki. Os anéis deles são muito especiais, possivelmente relacionados a alguma habilidade do Rinnegan. Eles não podem ser imitados por forasteiros. O quarto Raikage franziu a testa e perguntou. Então, este Uchiha misterioso é um membro daquela organização Akatsuki. Eles são realmente tão poderosos? Não é apenas eles blefando? Tsunade disse com uma expressão desamparada. Raikage, 2 dos 3 líderes da Akatsuki são de nível Kage. Entre os outros membros oficiais, sem contar o Uchiha misterioso que vimos hoje, há também o renegado de Takigakuri, Kakuzu, e o renegado de Sunagakuri, Sasori. Originalmente havia também meu velho parceiro, Orochimaru. Felizmente, ele agora deixou a Akatsuki. Antes que o Raikage pudesse intervir, Hasa disse. O que o Okage disse é impreciso. Todos os 3 líderes da Akatsuki são de nível Kage agora. Tsunade, o Raikage, Kakashi, Shikaku e os outros sugaram uma lufada de ar frio em uníssono. Tsunade rapidamente perguntou. Kazekage, quando isso aconteceu? Hasa disse categoricamente. Da última vez, quando cooperamos para atacar a Akatsuki, eu descobri isso. Naquela época, quando eles estavam se preparando para nos encontrar em batalha, seu poder de combate de alto nível era ainda maior do que o nosso. E é por isso que eu escolhi recuar. Hasa aproveitou a oportunidade para dar uma desculpa para sua traição. O quarto Raikage esmagou a mesa temporária na frente deles em pedaços com um soco. Então ele rangeu os dentes. Então você está dizendo, se a Akatsuki apoiar totalmente Vagakuri, o poder de combate combinado de alto nível dos nossos 3 lados pode nem sequer ser tanto quanto o deles? Tsunade sorriu amargamente e assentiu. Continuou. Qual é exatamente a relação entre Iva e Akatsuki? Por que a inteligência da nossa vila não consegue descobrir como eles se envolveram? Hasa também olhou para Tsunade. Ele também estava muito curioso sobre essa questão. Tsunade hesitou, mas considerando que os 3 eram agora aliados, este tipo de informação, que não envolvia os segredos centrais da vila, não era bom esconder. Então ela disse, eu sei de algumas razões. Há muito tempo, quando a Akatsuki estava apenas começando, um dos conselheiros de Konoha contatou Anzo do País da Chuva. Ele queria obter o apoio do País da Chuva sob a condição de que ele lidaria com a Akatsuki. Mas esta operação foi destruída pelo Tsuchikage, que era apenas um Jounin na época, talvez nem mesmo um Jounin. O Tsuchikage salvou os 3 líderes da Akatsuki. Depois disso, a sombra do Tsuchikage estava presente tanto em suas negociações quanto em seu confronto com Anzo. Assim, o Tsuchikage é um benfeitor para a Akatsuki. Danzou, o quarto Raikage e Hasa trocaram um olhar. Ambos sabiam quem o outro havia adivinhado. Disse, nós devemos enfraquecer Ivagakuri ou a Akatsuki. Caso contrário, estaremos acabados. Não se esqueçam, Kirigakuri também é muito próxima de Ivagakuri. Uma vez que esses 3 se unam, eles terão a capacidade de aniquilar todas as nossas 3 vilas. Os rostos de Tsunade e Hasa ficaram tão feios quanto o dele, especialmente Tsunade. Ela também sabia que eles tinham que limitar o desenvolvimento da Akatsuki, mas ela não podia. Se ela pudesse tê-los erradicado, ela o teria feito há muito tempo, assim como quando ela se aliou a Suna. Mas com uma bomba nuclear de nível de bomba-relógio em sua própria vila, ela estava em uma posição difícil também. Hasa parecia ter visto seus pensamentos. Okage, se você não se importa, nossa Sunagakure está disposta a ajudar sua Konoha a acabar com sua luta interna. O Raikage, ouvindo isso, primeiro pensou nas últimas 2 vezes que a carne foi esculpida de Konoha, das quais ele havia perdido. Ele se amaldiçoou interiormente por reagir muito lentamente, então imediatamente disse, nossa Komogakure também pode dar uma mão. Tsunade ficou muito tentada. Embora pedir a eles para fazerem um movimento exigiria que Konoha pagasse um preço enorme, em comparação com uma rebelião de alta intensidade, isso não era nada. Ela realmente queria concordar imediatamente, mas ela olhou para Kakashi, que não estava longe, parado com a cabeça baixa. Ela se conteve e não concordou diretamente. Tsunade sabia sobre o complexo Uchiha anormal de Kakashi. Capítulo 443. No dia seguinte, as 3 partes de Konoha, Suna e Komo se separaram, cada uma retornando à sua própria vila. E Ishiro, depois de entregar as defesas da vila Kitsushi e Kawakita, deixou a vila com Onoki, Ikura, Hoshi, Koku e um ninja de inteligência responsável pelas comunicações, seguindo para o País da Água Quente. O grupo de Ishiro pairava no céu sobre a região norte do País da Água Quente. Ele permaneceu no modo sábio. Seu olho da mente aprimorado pelo sábio e o Byakugan de Koku estavam constantemente rastreando.
Sem o inseto rastreador de sangue de Shiga, era muito difícil para Ishiro rastrear com precisão os movimentos do quarto Raikage e seu grupo. Enviar um ninja de inteligência para rastreá-los era impossível. Isso não era diferente de procurar a morte. O único método que ele conseguia pensar era esperar por eles entre o país da água quente e o país do relâmpago. Felizmente, tanto seu olho da mente quanto o Byakugan de Koku eram ferramentas divinas de reconhecimento. Os dois se separaram. Koku seguiu Onoki para ficar de guarda entre o país da água quente e o país da lua, que era a rota terrestre de volta para o país do relâmpago. Ishiro levou os outros para patrulhar a costa norte. Se o grupo do quarto Raikage escolhesse ir por mar, este era o lugar mais adequado. Desde o início da manhã, Ishiro estava rastreando com Ikura, An e Hoshi. Não foi até perto do meio-dia que seu olho da mente finalmente lhe deu feedback. O alvo havia aparecido. O grupo do quarto Raikage havia escolhido a rota marítima. Esta não foi a melhor escolha. O plano ideal era naturalmente a rota terrestre. Era rápida, conveniente e economizava chakra e era uma distância mais curta. O fato de terem feito isso significava que o quarto Raikage também estava se prevenindo contra Iwagakure. Ele havia deliberadamente escolhido retornar ao país do relâmpago pelo mar a leste do país da lua, para reduzir a possibilidade de ser bloqueado por ninjas de Iwa. Infelizmente, ele ainda foi bloqueado por Ishiro. O alcance de seu olho da mente era grande o suficiente para que ele tivesse descoberto a outra parte um passo à frente deles. Ele não alertou imediatamente o Raikage, mas primeiro foi ao país da lua para chamar o Onoki. Depois que os dois grupos convergiram, eles lançaram seu ataque contra o grupo do Raikage, que estava se preparando para embarcar em um barco na costa. Desta vez, Ishiro não escolheu usar as bijudamas, mas optou pela liberação de poeira para limpar o campo. Uma bijudama era também um enorme dreno para a besta com cauda, e o 4 caudas e os 5 caudas não poderiam usá-la 2 vezes seguidas em um curto espaço de tempo. Ele não queria usá-la logo no início. Em contraste, o consumo da liberação de poeira e da liberação de luz não era tão grande. Então, Ishiro e Onoki primeiro lançaram uma rajada de liberação de poeira e liberação de luz de uma grande distância no local do grupo do Raikage. Primeiro, limpar o campo. Após as 2 rodadas de ataques, eles viram apenas o Raikage, carregando uma pessoa nas costas, rapidamente correndo para o coração do país da água quente. Além dele, várias outras figuras também correram agilmente para fora da área coberta pelos ataques e fugiram rapidamente em todas as direções. O Onoki foi pego de surpresa. Na estimativa dele e de Ishiro, o Raikage deveria ter escolhido escapar por mar. Embora ele não fosse bom em liberação de água, uma vez que ele entrasse no oceano e afundasse no mar, sua Kekei Tota teria quase nenhum efeito sobre ele. E no grande mar, sua liberação de terra também seria quase inútil. Foi precisamente por causa desta consideração que Ishiro não deixou An e Hoshi atacarem primeiro, porque uma vez que o Raikage entrasse no mar e a Kekei Tota se tornasse ineficaz, eles ainda precisariam do ataque subaquático de uma bijudama. Do ponto de vista do Raikage, Yujito provavelmente não sobreviveria, mas pelo menos ele próprio definitivamente poderia escapar. Mas se eles lutassem em terra com o nível de liberação de terra de Ishiro, Onoki e Ikura, eles poderiam desgastá-lo até a morte apenas por atrito. Ishiro também apenas franziu a testa levemente e disse aos outros, acelerar, perseguir. Desconsiderem o consumo e livrem-se dele o mais rápido possível. Depois de falar, ele usou sua técnica da rocha leve, pesada e habilidade de voo de porcelana com potência total, rapidamente perseguindo na direção em que o Raikage havia fugido. Onoki assentiu e rapidamente o seguiu. Eles originalmente pensaram que estariam lutando no mar, então estavam esperando sobre o oceano. Agora que o Raikage estava fugindo na direção oposta, eles só podiam perseguir por trás. Da última vez quando Onoki usou sua técnica para perseguir Pakura, Tinho e os outros, havia sido muito fácil. Mas desta vez, a sensação de perseguir o Raikage não foi tão maravilhosa. Embora ele estivesse carregando outra pessoa, a velocidade deles ainda não era párrea para a dele. Depois de perseguir por um tempo, Ishiro e Onoki trocaram um olhar, então ambos pousaram na plataforma de porcelana de Ishiro. No momento seguinte, ambos gritaram em uníssono, arte sábia, técnica da rocha super leve. Eles não apenas usaram em si mesmos, mas também em Ikura e nos outros na plataforma. No momento seguinte, a velocidade deles explodiu, finalmente superando o Raikage, e a distância entre eles começou a encolher. A técnica reduziu diretamente o peso de todos para um nível muito baixo, fazendo a plataforma de porcelana voar incrivelmente rápido. Normalmente, Ishiro não faria isso, porque sua visão não conseguia acompanhar. O alcance sensorial de seu olho da mente era grande o suficiente, mas seu tempo de reação não era rápido o suficiente. Então, se alguém usasse um ninjutsu para bloquear seu caminho, no momento em que ele reagisse, eles poderiam já ter colidido com ele. Isso seria desastroso. Mas desta vez, para caçar o quarto Raikage, Ishiro havia se esforçado ao máximo. Após uma perseguição em velocidade total, eles finalmente, sem qualquer contratempo, chegaram acima do Raikage em disparada. Após cancelar a técnica da rocha super leve, enquanto desciam rapidamente, Ishiro e Onoki muito tacitamente começaram a lançar sua Kekei Tota, e Ikura começou a lançar um ninjutsu de terra em larga escala. Estilo terra, muralha de terra fluente. Lançar liberação de terra enquanto estava no ar era uma grande desvantagem. Assim, embora Ikura consumisse uma enorme quantidade, a muralha que ele criou foi muito menor do que o esperado. Ele só conseguiu criar um monte de terra de quase 10 metros de altura, uma dúzia de metros de comprimento e 2 metros de espessura. No entanto, o quarto Raikage havia sido forçado a desacelerar após ser interferido pelos ataques de liberação de poeira e liberação de luz. Assim, a muralha ainda conseguiu bloquear seu caminho com sucesso.
O Raikage, tendo acabado de se esquivar das duas Kekei Tota, soltou um grande grito. Relâmpagos piscaram. Ele não escolheu contornar os lados, nem escolheu passar por cima. Ele diretamente usou seu relâmpago para quebrar um grande buraco através da muralha e avançou. Isso não afetou muito sua velocidade. Ele apenas desacelerou um pouco e então saiu correndo novamente. Mas este único atraso deu a Ishiro tempo para outro ataque. Aproveitando a oportunidade, Ishiro colocou toda a lama de porcelana que havia reunido diretamente na frente do Raikage. A porcelana manteve seu estado de lama e não se transformou em rocha dura. Mas isso, pelo contrário, tornou o Raikage ainda mais cauteloso. Desta vez, ele não avançou de frente para a lama interceptadora. Ele escolheu contorná-la. Quando eles sitiaram Ishiro em Kumo, ele já havia testemunhado o poder de sua porcelana combinada com o jutsu de selamento. A lama na frente dele era claramente muito viscosa. Quem sabia se um jutsu de selamento que o restringiria seria ativado assim que ele a tocasse? Numa hora como esta, mesmo que seu chakra fosse apenas interrompido, seria o suficiente para ele morrer inúmeras vezes. Então, ele preferiria dar uma volta do que avançar para esta fina camada de lama. Mas o modo de chakra de relâmpago se destacava em investidas, não em esquivas. Este único desvio fez com que a velocidade do Raikage caísse. E com este atraso, a liberação de poeira de Onoki chegou novamente. Para evitá-la, o Raikage, que havia acabado de desacelerar e ainda não havia acelerado novamente, não teve escolha a não ser se esquivar novamente. Assim, para lá e para cá, ele não conseguia mais recuperar sua velocidade. Estilo terra, muralha de terra fluente. Ikura mais uma vez escolheu um método antigo, usando uma grande muralha para obstruí-lo. Ishiro reuniu mais lama de porcelana. An e Hoshi, com o impulso de seu chakra da besta com cauda, também usaram ninjutsus de terra em larga escala. O taijutsu do Raikage era de fato formidável. Embora sua velocidade tivesse diminuído, ele ainda escolheu uma direção e rapidamente rompeu a obstrução. Neste momento, Ishiro também começou a exercer sua força. Ele não usou mais a liberação de luz, mas, como Ikura e os outros, começou a usar a liberação de terra. E no processo, sua liberação de porcelana não enfraqueceu. Com isso, a pressão sobre o Raikage subitamente aumentou várias vezes, porque a velocidade com que Ishiro lançava seu jutsu era muito rápida. Sob o impulso da arte sábia, mesmo o ninjutsu Rank C poderia fazê-lo se sentir desconfortável. E a velocidade de lançamento do jutsu de terra Rank C de Ishiro não era mais lenta do que a velocidade com que ele podia quebrar uma parede de terra. E Ishiro não estava lutando sozinho. Ikura e os outros também estavam constantemente usando ninjutsus de terra de grande escala e alto nível. Além disso, o Onoki estava constantemente ameaçando-o do ar, na postura inicial para a liberação de poeira, tornando impossível para ele se concentrar em encontrar um ponto de ruptura adequado. Assim, após um período de tempo, o quarto Raikage foi preso no meio de uma parede de terra após a outra. Visto do alto do céu, ele era como um pequeno hamster preso em um jogo de labirinto. Se isso continuasse, ele seria desgastado até a morte por Ishiro e os outros mais cedo ou mais tarde. E Ishiro sentiu que ele definitivamente não duraria até aquele momento, porque com apenas um descuido, a liberação de poeira de Onoki tiraria sua vida. E Ishiro não continuaria honestamente apenas usando a liberação de terra, ele ocasionalmente usaria a liberação de luz. Embora a defesa do modo de chakra de relâmpago fosse forte, ainda não era suficiente contra uma Kekei Tota. Sem mencionar, o lado de Ishiro ainda tinha 2 Jinchuriki que podiam usar a Bijudama. No entanto, pensando na escolha normal do Raikage de recuar de volta para o país da água quente, Ishiro ainda não queria lutar uma guerra de atrito. Ele gritou alto, acelerar o ataque, para que não encontremos mais problemas. Depois de falar, Ishiro concentrou seus esforços em sua liberação de porcelana. Mais e mais lama de porcelana começou a avançar, logo cercando o Raikage com mobilidade restrita. Para não deixar a lama tocar seu corpo, toda vez que ele rompia a força, ele tinha que consumir uma grande quantidade de chakra para sacudi-la. Esta não era a coisa mais importante. A coisa mais importante era que, à medida que a lama aumentava, sua visão era severamente restrita. Isso era extremamente prejudicial para ele se prevenir contra a liberação de poeira de Onoki e a liberação de luz de Ishiro. Se esta tendência continuasse, sua morte era apenas uma questão de minutos. Neste momento, Yujito, em suas costas, mobilizou à força o chakra do Duas Caudas, formando um tentáculo para limpar a lama de porcelana que estava bloqueando sua linha de visão, assim como Killer Bee havia feito em Komogakure. Acontece que a Yujito ferida só podia condensar um pouquinho do chakra do Duas Caudas. Além disso, o Duas Caudas também estava em um estado enfraquecido, não podia se transformar e lutar. E o Raikage sabia que com 2 usuários de Kekei Tota presentes, mesmo que o Duas Caudas saísse, seria inútil. A liberação de poeira e a liberação de luz eram muito eficazes contra uma besta com cauda completa. Yujito sabia que a porcelana de Ishiro podia selar seu chakra. Ela também queria sacudir a lama de seu tentáculo de chakra, mas sua força não permitia. Ela não tinha chakra extra. Com certeza, alguns minutos depois, o jutsu de selamento de Ishiro ativou como esperado. Perturbado por Ishiro, o tentáculo que ela havia criado imediatamente se dissipou, e então ela não pôde mais se recuperar. O quarto Raikage foi mais uma vez cercado por lama de porcelana, mergulhando em uma crise de vida ou morte. Capítulo 444. Vendo que o quarto Raikage estava em uma situação desesperadora, Ishiro de repente virou a cabeça e olhou para a distância. Então, com uma expressão feia, ele disse ao Onoki e aos outros: alguém está chegando. Acelere e ataque com todas as suas forças. Depois de falar, ele não usou mais outro ninjutsu, mas começou a preparar sua liberação de luz. Onoki e os outros ficaram atordoados. Embora Ishiro não tenha dito explicitamente para ser mencionado por ele em um momento como este, deve ser de nível Kage.
Sem outra palavra, Onoki ativou imediatamente sua liberação de poeira, enquanto An e Roshi começaram a condensar suas bijudamas. Ikura foi ligeiramente mais lento. Ele primeiro criou 4 clones de sombra, então, mirando na direção que Ishiro estava olhando, começou a formar selos para seu jutsu de combinação. O quarto Raikage também sentiu as flutuações anormais de chakra no ar. Ele respirou fundo, levou seu chakra ao limite e começou a correr em uma direção sem se importar com mais nada. Silenciosamente, um feixe de luz azul e um branco passaram, atingindo atrás dele. O segundo feixe, a liberação de poeira, quase o atingiu. Mas, infelizmente, ele ainda conseguiu desviar. A borda da explosão raspou seu corpo e atingiu o chão. Espere, há algo errado com a aura do Raikage. Ishiro estava muito longe para ver claramente, mas seu olho da mente podia sentir a força da aura de um ninja. A sensação que o Raikage estava lhe dando agora não estava certa. Antes que ele pudesse sentir com atenção, Koko falou, Lord Tsuchikage, o Raikage perdeu um braço naquela liberação de poeira agora mesmo. Yujito também está gravemente ferida. Ishiro suspirou. Normalmente perder um braço significaria que um ninja havia perdido sua capacidade de combate. Mas era diferente para este tolo simplório, o quarto Raikage. A cena na história original onde ele havia cortado voluntariamente seu próprio braço tinha deixado Ishiro atordoado por um longo tempo. Por um período considerável, ele pensou que o Raikage tinha uma maneira de regenerar seu braço perdido. Porque colocando-se nessa posição, ele nunca faria uma coisa tão tola sabendo que não conseguiria se recuperar. Seja como for, a liberação de luz e a liberação de poeira falharam em matar o Raikage. Ishiro sabia que a melhor oportunidade para matá-lo hoje havia desaparecido. As subsequentes bijudamas provavelmente não seriam capazes de acabar com ele. Com certeza. Bum, bum. 2 explosões soaram quase simultaneamente. A poderosa onda de choque até soprou Ishiro e os outros no ar, fazendo-os quase incapazes de se estabilizar. E logo após as explosões, o ninjutsu de 5 elementos de Ikura irrompeu diretamente ao sul do campo de batalha. Lá, as figuras de Tsunade, Kakashi, Hasa e Ryozuki já estavam vagamente visíveis. Eles queriam se aproximar, mas foram temporariamente bloqueados pelo ataque de Ikura. Os olhos de Ishiro brilharam. Ele rapidamente usou seu olho da mente para se fixar no Raikage abaixo. Na área abaixo, que estava coberta por uma grande quantidade de fumaça e poeira, 3 figuras do Raikage estavam se movendo em direção ao grupo de Tsunade. Isso é a técnica de clonagem? O quarto Raikage também sabe usar clones. Isso era, claro, bobagem. Embora o Raikage atacasse na batalha dando a impressão de um ninja puro de taijutsu como Might Guy, seu modo de chakra da liberação de relâmpago era um ninjutsu, e um que exigia um controle de chakra muito alto. Apenas que ele nunca havia usado clones antes, então Ishiro não tinha pensado nessa direção por um momento. Em sua percepção, Yujito, que estava em suas costas, tinha sumido, e a aura dele próprio estava muito instável. Até mesmo sua velocidade estava um pouco mais lenta do que quando estava no auge. Ishiro não teve tempo de distinguir qual era o corpo real. Ele só podia escolher aleatoriamente um e assumir a postura inicial para sua liberação de luz. Após um breve momento de preparo, um feixe azul disparou, atravessou a fumaça pesada e atingiu com precisão o Raikage que Ishiro havia previsto o caminho. Depois que a luz passou, aquele Raikage desapareceu no local. Infelizmente, os outros 2 ainda estavam lá. Isso significava que o corpo principal estava bem. Uma chance em 3 e ele não tinha adivinhado corretamente. No momento em que ele mirou em outro, aquele Raikage já havia saído correndo da fumaça. E a areia de ouro e a areia de ferro de Hasa e Ryozuki já haviam se espalhado para fornecer cobertura. A luz azul passou, errando o Raikage. Ela foi bloqueada por uma grande quantidade de areia. Ishiro suspirou. Mesmo sem a barreira de areia, o Raikage, sem nada bloqueando sua visão agora, poderia ter desviado. Além disso, ele nem tinha certeza se este era o corpo principal. Hasa, Ryozuki. Ishiro estava com um pouco de dor de cabeça. Estes 2 também eram ninjas que podiam voar. Assim que chegassem, ele e seu grupo não estariam mais em uma posição invencível como antes. Parece que eles há muito tempo esperavam que eu liderasse pessoas para emboscar Kumo. Tsunade e os outros não foram longe. Eles estavam apenas esperando por mim. Felizmente, na batalha agora mesmo, eu fui decisivo o suficiente e matei o Jito primeiro. Esta viagem não foi um desperdício completo. Mas essa sensação de ter cada movimento previsto realmente não é boa. Com certeza, quando a poeira baixou e Hasa viu que o inimigo estava todo voando, ele imediatamente fez com que todos subissem na plataforma de areia de ouro que ele havia condensado. Então, os 2 lados começaram um impasse no ar. Ishiro fundiu todas as plataformas de porcelana sob os pés de todos em uma só. E o Jito está definitivamente morta. Meu olho da mente não consegue mais sentir o chakra dela. Embora o Raikage não esteja morto, ele perdeu um braço. Mas o objetivo de enfraquecer Kumo foi alcançado. Onoki assentiu. Ainda lutamos? Ishiro pensou por um momento. Lutamos. Do lado deles, são 5 de nível Kage contra os nossos 5. Mas o Raikage não está em boas condições. E a Okage e o Raikage são ambos ninjas de combate corpo a corpo. O jutsu de invocação da Okage também não pode desempenhar muito papel em uma batalha aérea. Kakashi só foi um nível Kage por um curto período de tempo e seu chakra é baixo. Ele não é de muita utilidade neste tipo de batalha ofensiva e defensiva de longo alcance. Mas todos nós 5 somos ninjas de longo alcance. Temos a vantagem absoluta. Ninguém refutou esta decisão. Todos assentiram firmemente. Vendo isso, Ishiro disse, o alvo é o Ryozuki de Suna. Ataque de força total. Neste tipo de batalha de grande escala, se o lado superior quisesse alcançar resultados rapidamente, a melhor maneira era focar fogo em uma pessoa. Espalhar os alvos apenas reduziria a taxa de sucesso. Matar um deles primeiro, então considerar-se a chance de derrubar os outros.
Assim que a ordem de Ishiro foi dada, Onoki e os outros lançaram imediatamente seus ataques. Ishiro, estilo vento, dano de pressão. Ikura e seus 4 clones, técnica das grandes balas consecutivas dos 5 elementos. Liberação de fervura. Hoshi, liberação de lava. Onoki, liberação de poeira, técnica de desmantelamento do mundo primitivo. No lado oposto, a expressão do agressivo Rasa congelou. Só agora ele percebeu que só porque você estava no ar não significava que você poderia travar uma batalha aérea. Do lado dele, parecia que apenas ele e Ryozuki eram habilidosos em combate de longo alcance. Respirando fundo, ele imediatamente gritou para Ryozuki. Ryozuki, vamos para o chão. Ryozuki do outro lado também havia reagido. Tanto ele quanto Rasa podiam voar e tinham se acostumado a lutar contra pessoas no ar, assim como Ishiro. Agora, vendo 5 pessoas do outro lado todas preparando ninjutsu de longo alcance ao mesmo tempo, eles perceberam que algo estava errado. Enquanto os dois usavam uma grande quantidade de areia para formar camadas de proteção na frente deles, eles rapidamente trouxeram um Raikage. Tsunade e Kakashi para uma altitude mais baixa. Mas agora era tarde demais. Os 5 ataques chegaram um após o outro. A defesa que os dois haviam organizado arduamente não bloqueou nem 2 ondas. Assim que os ataques restantes estavam prestes a descer, pof, uma lesma gigante apareceu na frente deles. O resto dos ataques todos caíram sobre Katsuyu, explodindo a lesma gigante em pedaços. No entanto, Katsuyu era diferente de outras invocações. As lesmas da floresta Shikotsu podiam ser vistas como inúmeros indivíduos, ou como um todo único. A lesma gigante, que havia sido espancada até virar um remanescente pelos ataques, rapidamente se desfez e depois se reformou em uma nova. Apenas que a nova era mais da metade do tamanho da anterior. Isso não era problema para Tsunade. A lesma que ela invocou era apenas uma pequena parte do corpo principal na floresta Shikotsu. Perder esta parte não era de grande consequência para o corpo principal. Um canto da boca de Ishiro estremeceu. Ele já havia sentido a situação abaixo. Que dor! Quando a fumaça do ataque se dissipou, Tsunade e os outros já haviam pousado no chão. Ishiro formou selos de mão, querendo continuar o ataque. Mesmo que estivessem no chão, o lado dele ainda mantinha vantagem absoluta. Embora ele não pudesse garantir que conseguiria matar qualquer um deles agora, ele pelo menos lutaria e veria. E se surgisse uma oportunidade de batalha? No entanto, assim que ele estava prestes a fazer um movimento, ele de repente viu Kakashi empurrar a bandana do olho esquerdo para cima. Embora estivessem distantes e ele não pudesse ver o padrão do seu Sharingan, ele sabia que Kakashi estava prestes a usar sua técnica pupilar Mangekyou Kamui. Com certeza, no momento seguinte, uma linha de lágrimas de sangue fluiu do olho esquerdo de Kakashi, e então Ishiro sentiu o espaço ao redor do seu lado começar a distorcer. Amaldiçoando interiormente, ele não podia mais se incomodar com o ataque. Ele apressadamente levou todos a mudarem de posição rapidamente, enquanto ao mesmo tempo usava sua liberação de porcelana para bloquear a linha de visão de Kakashi. A técnica pupilar do Mangekyou tinha uma característica. Tinha que estar dentro da linha de visão para ser útil. Com certeza, quando a porcelana bloqueou a visão de Kakashi, aquela sensação de distorção espacial desapareceu imediatamente. Ishiro soltou um suspiro de alívio. Felizmente, o uso do Mangekyou por Kakashi ainda não era proficiente. Caso contrário, ele teria acabado. Onoki e os outros ficaram um pouco surpresos com suas ações. Eles estavam mais longe e não tinham detectado a distorção espacial do lado dele. Eles estavam se preparando para uma segunda onda de ataques, mas ele de repente os moveu e bloqueou a visão deles. Com a linha de visão bloqueada, naturalmente não havia necessidade de continuar seus ataques. Todos olharam para ele, esperando por sua explicação. Enquanto liderava todos para deixar a área original, Ishiro explicou. Ataque Kakashi estava usando sua técnica pupilar Mangekyou. Depois de falar, ele olhou para Koku. Koku, verifique a situação de Kakashi. Entendido, Koku assentiu e respondeu imediatamente. A visão do seu Byakugan penetrou a obstrução da lama de porcelana, estendendo-se para baixo, e finalmente se fixou em Kakashi, dando uma olhada clara em seu olho esquerdo. Ele imediatamente relatou. O Sharingan dele de fato não tem a forma de um 3 Tomoe normal. O olho esquerdo dele contém uma enorme quantidade de energia, e há sangue fluindo dele. Ele deve estar preparando um golpe mortal. Todos ficaram chocados. Uma técnica pupilar Mangekyou? Todos eles, mais ou menos, foram educados por Ishiro sobre o conhecimento relevante e sabiam o quão bizarras elas eram. Ishiro disse, as habilidades deles são muito problemáticas. Se não conseguirmos quebrá-lo, receio que será difícil alcançar mais resultados hoje. Preparem-se para recuar. Onoki e os outros assentiram. Ishiro pensou por um momento, então formou um selo de mão para criar clones, e então usou o jutsu de transformação, criando alvos falsos de todos reunidos. Então, ele controlou a lama de porcelana que estava originalmente abaixo deles para defesa, transformando-a em um grande número de kunai e atirando-as para baixo. E Kakashi, como esperado, não decepcionou. No momento em que a lama de porcelana se dispersou, ele ativou diretamente o Kamui, torcendo e esmagando diretamente a plataforma de porcelana em sua mira. Infelizmente, essa plataforma era uma isca. Os corpos reais de Ishiro e dos outros ainda estavam mais acima, perfeitamente bloqueados da vista por ela. No momento seguinte, pof pof pof, todos os 5 clones se dissiparam. A plataforma também se espalhou, transformando-se em fragmentos e caindo em todas as direções. Depois que esta onda de ataques desapareceu, Ishiro imediatamente perguntou a Koku, como está? O olho de Kakashi ainda contém aquela energia? Na verdade, ele também podia julgar com seu próprio olho da mente, mas não era tão preciso quanto o de Koku. Koku disse, sumiram.
O Sharingan dele já mudou de volta para um 3 Tomoe. Ishiro assentiu. O fardo de um Sharingan normal já é pesado o suficiente, quanto mais um Mangekyou. Depois deste único ataque de Kakashi, ele provavelmente acabou. Vamos diminuir nossa altitude e continuar o ataque. Goku, você é responsável por ficar de olho nele. Se o Mangekyou dele mostrar qualquer movimento incomum novamente, relate imediatamente. Abaixo, quando Kakashi usou seu Mangekyou, todos os outros viram. Rasa e os outros ficaram chocados e expectantes, esperando que o lendário Mangekyou pudesse realizar uma ação meritória. Quando Kakashi atingiu a plataforma de porcelana, todos ficaram muito alegres, apenas para se decepcionarem logo depois. Todos que Ishiro havia trazido estavam ilesos, apenas clones haviam sido atingidos. Olhando para a aparência murcha de Kakashi, muito menos usar aquele ataque novamente, ele provavelmente não tinha nem a capacidade básica de se proteger agora. Capítulo 445. Kakashi estava essencialmente fora de combate por um curto período, o que Ishiro havia adivinhado. Tendo lido a história original, ele se lembrou que depois que Kakashi usou seu Mangekyou, ele não conseguia se recuperar sem descansar por pelo menos 10 dias a meio mês. A única razão pela qual ele pediu a Goku para ficar de olho nele era para tranquilizar os outros. Ishiro e seu grupo desceram, preparando-se para lançar outro ataque. Rasa também queria contra-atacar. Como ninja de longo alcance, ele não estava acostumado a apenas defender e nunca atacar. Mas era impossível. Kakashi e o quarto Raikage não serviam para nada agora, e Tsunade só podia participar da batalha através de sua invocação, Katsuyu. No entanto, a última onda de ataques havia dito a Rasa que uma invocação gigante não duraria muito neste tipo de batalha. Com certeza, enfrentando o ataque do grupo de Ishiro, Tsunade mais uma vez realizou o jutsu de invocação, fazendo Katsuyu bloquear na frente deles. Assim como da última vez, a lesma invocada estava novamente com metade do tamanho da anterior. Vendo isso, Ishiro, no ar, mudou de ideia. Não seria ruim se eles pudessem continuar consumindo a Katsuyu da floresta Shikotsu assim. Não importa o quão grande fosse a lesma principal, ela não aguentaria tal consumo. Mais algumas dúzias de ondas, e talvez a floresta Shikotsu deixasse de existir. Pensando nisso, Ishiro gritou. O poder do Mangekyou Sharingan é muito grande. Mudem os alvos para ataque Kakashi. Deixem o Kazekage e Ryozuki para lá. Ele queria contornar a obstrução da areia de Rasa e atacar a lesma de Tsunade diretamente, então ele começou a semear a discórdia. Rasa no chão ficou de fato tentado quando ouviu isso. No entanto, ele entendia o princípio de se os lábios se forem, os dentes terão frio. Se ele recuasse hoje, então depois que Tsunade, Kakashi e o Raikage estivessem mortos, e Konoha e Como estivessem aleijados, sua Sunagakure seria a próxima. Então, Rasa imediatamente disse a Ishiro no céu. Tsuchikage, guarde seus truques baratos. Ishiro não falou, sinalizando para todos se prepararem para a terceira onda de ataques. Justo neste momento, Tsunade de repente disse a Rasa e aos outros em voz baixa, rápido, entrem no corpo de Katsuyu. Ouvindo isso, um pensamento surgiu na mente de Rasa. Ele imediatamente condensou uma grande quantidade de areia de ouro para formar uma barreira espessa na frente deles. Sua ação parecia exatamente com suas duas manobras defensivas anteriores. Como esperado, Ishiro e seu grupo não pensaram muito e continuaram a preparar seu ninjutsu ofensivo em grande escala. De repente, Goku ao lado disse, não é bom, Lord Tsuchikage. Eles entraram no corpo da lesma. Eles vão fugir. Ishiro reagiu imediatamente. É a técnica de invocação reversa. Mas era tarde demais. Era impossível mudar as táticas e interferir agora. No mínimo, a parede espessa de areia de ouro na frente deles não era algo que um ninjutsu convencional pudesse facilmente romper. Um momento depois, Tsunade se comunicou com sucesso com o corpo principal de Katsuyu na floresta Shikotsu. Então, com um puff, a lesma atrás da parede de areia de ouro, junto com Tsunade e os outros, desapareceu diretamente da percepção do olho da mente de Ishiro. O rosto de Ishiro estava muito sombrio. Ele não esperava que Tsunade realmente trouxesse pessoas para a floresta Shikotsu. Isso estava expondo seu segredo central. A situação na floresta Shikotsu era algo que só ela em toda Konoha, ou melhor, em todo o mundo ninja sabia. Outros ninjas não tinham chance de acessá-la. Com um suspiro, Ishiro disse, parem todos. Eles foram todos levados para a floresta Shikotsu. Onoki e os outros pararam todos os seus movimentos. Neste momento, a areia de ouro que Rasa havia deixado no céu começou a cair, não mais sob o controle de ninguém. Um pensamento surgiu na mente de Ishiro. Ele estendeu a mão em direção à areia. Banshou Tein. Ele puxou a areia cheia de céu que Rasa havia deixado para seu lado. Vendo isso, Onoki engoliu em seco. Isso? Tanta areia de ouro? Ikura também estava excepcionalmente animado. Não é à toa que o Kazekage pode minerar seu próprio minério e arcar com grande parte das despesas da vila. Eu não senti isso durante a batalha, mas agora vejo, isso é tudo dinheiro. Ishiro assentiu. Havia demais, e era muito extenuante para ele manter com o Banshou Tein, então ele rapidamente formou uma plataforma de porcelana para segurá-la. Mas ainda parecia um pouco forçado. Vendo isso, Onoki apressadamente se adiantou e aplicou a técnica de rocha leve na pilha de areia de ouro na plataforma. Ishiro desviou o olhar da areia de ouro, lançando seu olho da mente para o chão abaixo. Tsunade e os outros foram muito cautelosos. Eles não tinham deixado para trás nenhum sangue ou outras coisas. Esta era a diferença entre ninjas experientes e um novato como Obito. Caso contrário, Ishiro poderia ter seguido a videira até o melão e lutado até a floresta Shikotsu. Claro, isso era supondo que ele pudesse vencer. Todos os Kage sabiam que, se possível, itens contendo a inteligência de um ninja, como sangue, não podiam ser descartados casualmente.
Onoki perguntou, Ishiro, o que você planeja fazer em seguida? Ishiro também estava ponderando sobre esta questão. Agora que os Kaji de 3 vilas tinham ido para a floresta Shikotsu, se ele lançasse um ataque surpresa em suas vilas neste momento, a taxa de sucesso seria muito alta. Mas ele não poderia ser o único a começar isso. E Vagakuri também tinha coisas que precisava proteger. Se ele atacasse outras vilas hoje, então o quarto Raikage e os outros que se tornaram comandantes sem um exército, também atacariam diretamente Vagakuri. Se isso acontecesse, as 5 grandes vilas Shinobi mais cedo ou mais tarde pereceriam juntas. Então Ishiro disse, vamos voltar para a vila. Todos consumiram muito hoje. Vamos encerrar por hoje. Ikura sentiu. Ele havia usado sua técnica de balas consecutivas de 5 elementos 3 vezes seguidas. E também havia usado muitos ninjutsus em grande escala ao sitiar o quarto Raikage. Ele não tinha muito chakra restante. Agora, ele estava começando a invejar Ishiro. Ele tinha arte sábia. Sob o modo sábio, conjurar jutsu da mesma escala sempre economizaria algum chakra. Ao contrário dele, onde cada jutsu em grande escala que ele conjurava lhe custava uma quantidade sólida de chakra. Assim, o grupo de Ishiro começou a retornar à vila para descansar e se reorganizar. No mundo ninja, em um local subterrâneo escuro, Obito Uchiha finalmente acordou. Ele agora sentia dificuldade até mesmo para mover um dedo. Sua cabeça estava tonta e pesada. Ele tinha apenas um pensamento, dormir. Mas ele não era, afinal, uma pessoa comum. Ele reuniu suas forças por um momento, então usou tudo para dizer, Zetsu branco, transmita força vital para mim. O clone Zetsu anexado ao seu corpo apressadamente confirmou, então rapidamente começou a transmitir. Sentindo o poder vindo do Zetsu, Obito sentiu que seu corpo esgotado estava finalmente sendo reabastecido um pouco. Então, ele fechou os olhos e esperou em silêncio. Depois de mais um pouco, ele abriu os olhos novamente. Ele lutou para se sentar do chão e olhou em volta. Ele descobriu que ainda estava na cabeça da estátua Gedo. Neste momento, seus pensamentos finalmente se reconectaram com aqueles antes de ele ter desmaiado. Ele queria usar seu Mangekyo para sentir a condição de Ujito, mas ele não tinha chakra. Ele não conseguia nem ativar seu Mangekyo. E seu corpo severamente esgotado não conseguia extrair nenhum chakra. Ele só pôde desistir. Ele disse ao clone Zetsu, qual é a situação lá fora? Onde estão Zetsu Preto e seu corpo principal? O clone anexado a ele disse, depois que você desmaiou, outra batalha parece ter estourado no mundo ninja. Zetsu Preto foi assistir. Meu corpo principal está abaixo da estátua Gedo. Ele precisa usá-la para cultivar novos clones. Obito não falou. Ele estava muito cansado agora. Apenas dizer algumas palavras exigia um longo descanso. Depois de mais um pouco, ele disse, peça ao seu corpo principal para vir. Eu preciso saber o que aconteceu lá fora. O clone Zetsu confirmou. Sem saber como ele o fez, o corpo principal de Zetsu branco rapidamente apareceu. Obito, você acordou? Seu consumo de força vital é grave. Você precisa descansar pacificamente, o corpo principal disse. Com a estátua Gedo e meus clones, você se recuperará rapidamente. É que você não será capaz de lutar durante este tempo. Obito assentiu levemente. O que aconteceu lá fora? Por que Zetsu Preto ainda não voltou? O corpo principal disse, enquanto você estava inconsciente, Yujito foi subjugada pelas 3 grandes vilas. Só que quando o grupo do Raikage estava retornando, eles foram interceptados pelo Tsuchikage. O resultado da batalha ainda não foi investigado. O alcance da batalha era muito grande, e a capacidade sensorial do Tsuchikage é muito forte, então meus clones não ousaram se aproximar muito. A inteligência que investigamos está um tanto atrasada. Então o Zetsu Preto foi observar perto do campo de batalha ele mesmo. Obito não disse mais nada, fechando os olhos para esperar. Depois de muito tempo, Zetsu Preto finalmente retornou. Vendo que Obito já estava acordado e esperando por ele, ele não perdeu palavras e relatou diretamente a inteligência que havia reunido. O Tsuchikage interceptou o grupo do Raikage na costa do país da Água Quente. Ele e Onoki mataram a maioria dos homens do Raikage no local. O Raikage escapou com a Jinchuriki de 2 caudas. Depois disso, o Tsuchikage liderou seus homens para caçar o Raikage, seguindo-o profundamente no país da Água Quente. Inesperadamente, as pessoas de Konoha e Suna não tinham saído. Aokage, Kakashi, o Kazekage e Ryozuki retornaram e resgataram o Raikage. Mas a Jinchuriki de 2 caudas está morta. Ouvindo isso, Obito franziu a testa, mas não falou. Zetsu Preto continuou. No final, o lado da aliança dos 3 Kage não foi páreo para o grupo do Tsuchikage e foi forçado a fugir para a floresta Shikotsu. Neste ponto, como se tivesse acabado de se lembrar de algo, ele disse a Obito, Obito, aquele outro Sharingan que você deu a Kakashi também se tornou um Mangekyo. Naquela batalha, ele também usou sua técnica pupilar. A habilidade do seu olho também é um ninjutsu de espaço-tempo, mas é de longo alcance. Pode transferir coisas dentro de sua linha de visão para outra dimensão. Obito, devemos recuperar aquele olho? Aquele olho pode ser a fraqueza do seu Kamui. E se você combinar ambos os olhos, você pode compensar suas deficiências táticas e talvez até fortalecer o poder de suas técnicas pupilar individuais. Mais importante, com ambos os olhos combinados, você pode usar a técnica pupilar definitiva do Uchiha, Susanoo. Obito não respondeu. Seus olhos apenas brilharam levemente. Depois de um tempo, ele perguntou, qual ninja Iwagakuri despachou? Zetsu Preto disse, 5 combatentes de nível Kage, o terceiro Tsuchikage, o quarto Tsuchikage, os 2 Jinchuriki e Ikura. Isso é um a mais do que quando eles atacaram nossa base em Konoha. Obito ficou em silêncio por mais um momento e então disse, Zetsu Preto, precisamos recrutar alguns subordinados. Caso contrário, seremos muito passivos ao enfrentar Iwagakuri.
Só então Zetsu Preto entendeu porque ele havia perguntado quantas pessoas Iva havia despachado. Parecia que ele havia sido atingido pela comparação. Obito, quando confrontado com o cerco das 3 vilas, só podia fugir em um estado miserável. Mas Ishiro podia lutar contra eles a ponto de não terem escolha a não ser se esconder na floresta Shikotsu. No entanto, Zetsu Preto ficou um pouco surpreso. Obito havia de fato mudado seus modos. Ele parecia ter perdido a arrogância que tinha quando havia despertado seu Mangekyou pela primeira vez. A sensação de Zetsu Preto estava correta. A mentalidade de Obito havia mudado. Originalmente, ele nunca sentiu que havia algo errado em estar sozinho. Ele foi capaz de lançar o ataque da 9 caudas sozinho e indiretamente matar o 4º Hokage, que possuía a técnica do deus voador do trovão. Sua mentalidade havia se tornado extremamente inflada. Ele sentia que não havia lugar no mundo que ele não pudesse ir. Mas depois de sofrer repetidos reveses nas mãos de Ishiro, ele finalmente percebeu suas próprias deficiências. Pensando nisso cuidadosamente, Obito descobriu que a única coisa em que ele podia confiar era o Kamui. Sem ele não tinha nada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 446. Olhando para Ishiro, havia um modo sábio, múltiplas Kekkei Genkai. A Kekkei Touta de liberação de luz e múltiplos ninjutsu de rank S. Qualquer uma dessas coisas era suficiente para colocá-lo nas fileiras dos principais combatentes do mundo ninja. Além disso, através de seus vários fracassos, Obito também chegou a entender um princípio: a força nos números. Anteriormente ele havia desprezado o comportamento de Ishiro de aceitar tantos discípulos, mas agora ele se arrependia. Se ele também tivesse um discípulo de nível Kage como Kawakita, ele não estaria em um estado tão miserável agora. Neste ponto, Orochimaru havia se saído muito melhor do que ele. Antes e depois de estabelecer sua aldeia oculta, Orochimaru sempre deu grande importância ao cultivo da geração mais jovem. Embora seu método de cultivar discípulos fosse semelhante a criar insetos venenosos em um jarro, ele de fato tinha muitos ninjas notáveis sob seu comando. Muitos haviam alcançado o nível de Jounin ou superior, e havia também muitos Jounin de elite que podiam se defender. Esses subordinados, seja como sujeitos experimentais, bucha de canhão ou vasos de reencarnação, eram todos muito convenientes para ele. Independentemente das mudanças no coração de Obito, já que ele queria recrutar pessoas e expandir seu poder, Zetsu Negro não tinha objeção. Pelo contrário, ele estava um tanto feliz em ver isso. Com 1000 anos de experiência como chefe por trás das cenas, Zetsu Negro certamente entendia o princípio de força nos números. Ele tinha visto muitos especialistas arrogantes caírem. O primeiro foi Indra. Com seu nível de força, ele ainda havia sido derrotado pelas forças populosas de Ashura. Era de fato muito difícil para Obito tentar e ter sucesso sozinho. Então, que os clones de Zetsu Branco prestem atenção e vejam se há alguns ninjas renegados poderosos. Podemos subjugá-los e então fazê-los se juntar à Akatsuki sombria e se tornarem nossos olhos e ouvidos, disse Zetsu Negro. Obito assentiu, então perguntou novamente. A 2 caudas também se dispersou. Até agora, quantas bestas com caudas se dispersaram no total? Zetsu Negro respondeu, contando a 3 caudas, a 7 caudas e a 6 caudas que também provavelmente desapareceu. Um total de 4 bestas com caudas estão agora em seu período de revivificação. Obito assentiu, não disse mais nada e começou a se recuperar em paz. Zetsu Negro olhou para ele. Ele sentiu que este Obito era um pouco estranho. A situação no mundo ninja mudava a cada dia. A quinta grande guerra ninja começou rapidamente e terminou com a mesma rapidez, mas seus efeitos colaterais ainda não haviam cessado. Seja Iwagakure invadindo o norte do País do Fogo, Suna forçando Konoha a ceder terras, ou Iwagakure anexando Takigakure. E a recente batalha entre o poder de combate de alto nível das 3 grandes aldeias e Iwagakure. Todos esses foram choques secundários da guerra. Isso fez com que ninjas com visão de futuro sentissem que mais choques secundários eram possíveis. Porque a guerra terminou muito rapidamente, a força de todas as partes não sofreu grandes perdas, e todas ainda tinham a força para iniciar outra. Então, mesmo que Iwagakure tivesse exibido seus músculos, ainda havia pessoas que não conseguiam resistir ao impulso de desafiar seu status hegemônico. Por exemplo, o pensamento de Rasa era: eu não tenho a força para sentar no trono agora, mas posso derrubá-lo. Em Iwagakure, Ishiro e os outros haviam retornado. Ele imediatamente convocou uma reunião dos altos funcionários. Olhando ao redor, a presença nesta reunião foi muito completa. Onoki e Kawakita, que estiveram ausentes recentemente, estavam ambos presentes. Espere, Bela não estava aqui. Ishiro não disse nada e, como os outros, sentou-se no escritório esperando por ela. Ela estava atualmente no armazém, contando a pilha de areia dourada que Ishiro havia trazido de volta. Quando ele a notificou sobre a reunião, ela havia insistido em terminar a contagem primeiro. Depois de uma longa espera, Bela finalmente retornou, seu rosto cheio de alegria. Ishiro disse: certo, vamos começar a reunião. Desta vez, temos 2 ganhos. Um é a pilha de areia dourada que a Sênior Bela estava contando agora. Eu não tenho conceito disso, então não sei quanto vale. Bela pensou por um momento. É o suficiente para sustentar todos os custos de construção de toda a filial de Takigakure, incluindo todas as despesas para o estoque inicial de recursos. Os olhos de Ishiro se iluminaram. Dito dessa forma, ele entendeu. Muito bom. Com esta areia dourada, significa que nossa viagem não foi em vão, ele disse. Além da areia dourada, o maior ganho desta operação foi matar a Jinchuriki perfeita de Komogakure e o Jito-Nin. Tendo perdido uma especialista que poderia lutar no nível Kage, Komogakure sofreu uma perda considerável desta vez.
Quanto ao Raikage perder um braço e as centenas de elites que como perdeu, isso na verdade não é nada. De agora em diante, nosso status como o hegemon do mundo ninja está mais ou menos estabilizado. Devemos também fazer algumas coisas que só um hegemon pode fazer. Olhando para todos, Ishiro apontou para países como o País dos Ursos e o País da Lua no mapa. Há muito tempo, Kuma e Suna começaram a ocupar as cidades desses países e se recusaram a devolvê-las. Acabamos de exibir nossos músculos na frente deles, então eles não se atreverão a entrar em guerra conosco no curto prazo. Nesse caso, vamos apenas adicionar mais um empurrão e forçá-los a retirar suas tropas desses países. Megumi perguntou preocupada, isso realmente não desencadeará uma guerra total? E Kura disse, não vai. Acabamos de suprimir o moral das 3 grandes aldeias. Neste momento, eles estão muito cautelosos conosco e não provocarão facilmente uma guerra. Ishiro acrescentou, além disso não temos as cartas de apelo desses países em nossas mãos? Podemos usá-las como desculpa. Nós somos os justos. Fomos convidados pelo daimyo desses países para proteger seus cidadãos e resistir aos invasores brutais. Megumi. Onoki pigarreou. Então vamos fazer dessa forma. Enquanto os Kaji das 3 aldeias provavelmente ainda não voltaram para suas aldeias, vamos acelerar nossos movimentos e despachar diretamente nossas elites. Não vamos contar com Suna e Kumo para chamá-los de volta. Vamos apenas limpar todos eles desses países. Ishiro assentiu. Ikura, você estará encarregado deste assunto. Você pode enviar mais especialistas. Não tem problema se o impulso for um pouco grande. Ikura assentiu. Sem demorar, e sem sequer esperar que a reunião terminasse, ele se levantou e saiu para fazer os arranjos. A reunião continuou. Ishiro disse, desta vez, é altamente improvável que Suna e Kumo tenham um desentendimento conosco. Mas depois disso, o relacionamento entre essas 3 aldeias inevitavelmente se tornará mais próximo. Eu planejo realizar um exame Chunin conjunto para aprofundar nosso relacionamento com Akatsuki e Kerigakuri. Megumi perguntou, devemos convidar Konoha, Suna e Kumo. Ishiro pensou por um momento, mas não respondeu. Em vez disso, ele disse, este exame não será realizado em nossa aldeia. Vou discutir com o Yaiko da Akatsuki e definir o local para este exame no País do Rio ou no País da Chuva. Quanto a se Konoha, Suna e Kumo participarão, não precisamos nos preocupar com isso. Para eles, esta deve ser uma boa oportunidade para sondar a Akatsuki. Mesmo que Yaiko não os convide, eles comparecerão sem vergonha. Onoki perguntou, a Akatsuki concordará? Ishiro disse, é muito provável que sim. Eles querem espalhar seu conceito de paz no mundo ninja, e também querem que o mundo veja as mudanças nas terras sob sua governança. Esta é uma oportunidade rara para eles. Eles não recusarão. Megumi pensou por um momento. Mestre Ishiro, então devemos continuar a conversa anterior de trocar as espadas ninja com Kerigakuri? Ela havia representado Iwagakuri no exame Chunin conjunto realizado por Keri e estava bastante familiarizada com a situação atual lá, então estava encarregada da troca de espadas. Ishiro pensou por um momento. Continue. Vamos trocar uma primeiro, e depois tirar outra para ser a recompensa para o vencedor deste exame Chunin. Bella franziu a testa ligeiramente, mas depois pensou naquela pilha de areia dourada e cedeu. Ishiro naturalmente viu isso. Depois desta operação conjunta, a confiança entre Konoha, Kumo e Suna aumentou muito. Uma aliança entre os 3 é agora inevitável. Especialmente depois que Tsunade e Hasa resgataram o Raikage, e Tsunade levou os outros para a floresta Shikotsu. O relacionamento entre os 3 já está muito próximo. Mesmo que eles não nos confrontem abertamente, apenas nos obstruir em termos de economia e missões será o suficiente para nos deixar desconfortáveis. Neste momento somos nós que precisamos de Kerigakuri como aliado e não o contrário. Então, é inevitável que devamos pagar um certo preço. Bella sentiu. Eu sei. Faremos como você diz. Após a reunião, Ishiro sentou-se sozinho em seu escritório, pegou seu anel e contatou Nagato. Logo sua forma pensamento chegou ao País dos Rios através da técnica do corpo do espírito da lanterna mágica. Embora ele tivesse experimentado muitas vezes, ele ainda estava com inveja deste ninjutsu mágico, comparado a retransmitir mensagens de um lado para o outro via invocação. Isso era muito mais conveniente. Ele olhou em volta. Este lugar era muito familiar. Era o escritório do líder na Vila do Rio. Yaiko, Nagato, Konan. Há quanto tempo Ishiro cumprimentou os 3. Ouvindo seu tom relaxado, os 3 soltaram um suspiro coletivo de alívio. Evidentemente, eles haviam se assustado com a última notícia que ele havia trazido, e pensaram que desta vez ele estava trazendo mais más notícias para Akatsuki. Konan disse, Ishiro, o que o traz para nos ver desta vez? Aos olhos dela, ele, o Tsuchikage, deve estar muito ocupado. Ele deve ter documentos intermináveis para lidar todos os dias, assim como Yaiko. Yaiko também disse, sim, Ishiro, você não vem nos ver há muito tempo. Como você tem passado? Nagato, como de costume, estava em silêncio, mas também olhou para ele com curiosidade. Ishiro disse, na verdade, estou mais ocioso do que você pensa, mas Iwagakuri realmente não tem estado pacífica recentemente. Primeiro lutamos com o Uchiha de Mangekyou Sharingan, e então lutamos com a Okage, o Raikage e o Kazekage. Ishiro falou calmamente, mas os 3 ficaram atônitos. Yaiko pensou consigo mesmo, verdadeiramente digno de ser o Kage de uma grande aldeia oculta. Pensar que em sua boca batalhas entre Kage soam como apenas comer e beber. Nagato, por outro lado, pensou no Uchiha de Mangekyou que ele mencionou. Deve ser aquela pessoa que se aproximou de mim deliberadamente. Konan perguntou, Ishiro, você não se feriu, não é? Ele balançou a cabeça. Ficou tudo bem. Fui sitiado por Kuma em sua aldeia e me machuquei um pouco, mas estou melhor agora. Eu vim desta vez para discutir algo com vocês. Não realizamos um exame Chunin conjunto há muito tempo.
Eu quero aprofundar a conexão entre nossas duas aldeias através de outro exame. Desta vez, vamos também chamar Kirigakuri e ver se conseguimos chegar a alguns tratados que sejam benéficos para nós três. Ouvindo isso, Conan rapidamente interveio. Ishiro, você pode nos deixar hospedar este exame Chunin em conjunto? Nossa Katsuki também quer aumentar nossa visibilidade hospedando-o. Através desses anos de experiência em governar a aldeia, os três também começaram a entender lentamente a importância da fama. Muitos comerciantes estrangeiros, ao ouvir que um produto era do país dos rios, perdiam metade do interesse. Então, os três estavam quebrando a cabeça sobre como aumentar a influência da Katsuki de seu país. Se pudessem hospedar com sucesso um exame conjunto, seria extremamente benéfico para melhorar a visibilidade de uma aldeia e de um país. Ishiro piscou. Sua próxima frase seria: espero definir o local para este exame Chunin em conjunto no país dos rios ou no país da chuva. Sua súbita interjeição havia interrompido sua linha de pensamento coerente por um momento. E esta pausa fez Conan pensar que seu pedido era muito excessivo. Ela olhou para ele com pena. Então ela o ouviu dizer: Conan, seu pedido. É claro que não vou recusar. Não se preocupe, eu convencerei os outros líderes em minha aldeia. Capítulo 447. As palavras de Ishiro fizeram o rosto de Conan se iluminar de alegria. Ela não esperava que ele concordasse tão prontamente. Mas depois de pensar cuidadosamente sobre suas palavras, algo parecia um pouco estranho. Ela olhou para Yaiko e Nagato e descobriu que seus dois companheiros a olhavam com expressões estranhas. A forma pensamento de Ishiro também estava sorrindo para ela. Só então ela reagiu. Suas palavras tinham um duplo sentido. Seu rosto corou levemente, e ela colocou uma expressão feroz, encarando os três homens maus que estavam se divertindo com seu constrangimento. Os três imediatamente desviaram o olhar, e Aiko rapidamente mudou de assunto. Ishiro, isso não será muito difícil para você? O alto comando em sua vila realmente concordará? Se eles se opuserem, você não precisa forçar. Mesmo que o exame seja realizado em sua vila novamente, ainda iremos. Isto não afetará a assinatura do nosso tratado. Ishiro revirou os olhos internamente. Desde quando a diplomacia entre nações é tão cândida? Mas, na superfície, ele disse: não se preocupe. O conselho consultivo em minha vila é melhor do que você pensa. Eles não são tão teimosos. Além disso, dois dos conselheiros são meus discípulos. Você os conheceu, Kawakita e Megumi. Minha voz tem muito peso nas reuniões do conselho. Conan disse surpresa. Kawakita e Megumi se tornaram conselheiros? Algum tempo atrás, havia um rumor de que Kawakita já era de nível Kage. Isso é verdade? Ishiro assentiu. É isso mesmo. E eu tenho que agradecer a todos vocês pela esgrima que deram a ele quando criança. Ele agora está trilhando um caminho semelhante ao de um samurai. Ele se tornou um Kage através da esgrima e é muito forte em combate corpo a corpo. Nagato perguntou: habilidoso em esgrima como Anzo? Ishiro disse: sim. Quando matamos Anzo, ele não deixou um pergaminho de seus insights sobre esgrima. Kawakita aprendeu muito com ele. Nagato assentiu. Ele também tinha uma cópia daquele pergaminho, mas nem o país dos rios nem o país da chuva tinham um ninja adequado para praticá-lo. Mais tarde, eu levei em uma viagem ao país do ferro, onde ele desafiou muitos de seus mestres, Ishiro continuou. Finalmente, sob a orientação de Mifune, o líder da vila de artesãos do país do ferro, Kawakita finalmente se tornou um quase Kage. Pelo meu cálculo, isso deve ter sido um pouco antes de você, Conan. Conan ficou um pouco invejosa. Ishiro, sua capacidade de ensinar discípulos é realmente incrível. E Megumi? Qual é a força dela agora? Ishiro disse: ela é uma Jounin de elite agora. Ela se tornou uma ainda mais cedo do que Kawakita. Ah, certo. Kanako também é uma Jounin de elite agora. Sua orientação foi de grande ajuda para ela. Os insights que você deu a ela da última vez apontaram o caminho para ela. Ela agora também pode criar diretamente tarjas explosivas a partir de seu chakra. Eu a trarei para este exame Chunin em conjunto. Conan assentiu vigorosamente. Vendo isso, Ishiro perguntou: todos vocês têm tido discípulos nestes anos? Como eles estão indo? Com isso, Conan desanimou um pouco. Nossos discípulos, muito menos ser tão notáveis quanto Kawakita, nós nem sequer temos uma única Jounin de elite como Megumi ou Kanako. Entre todos os discípulos, o mais forte é apenas um quase Jounin. Embora ele tenha recebido o título de Jounin na Vila do Rio, se ele fosse colocado em uma de suas 5 grandes vilas, ele definitivamente não conseguiria passar. Ishiro pensou por um momento. Que tal o seguinte? Nossos dois lados podem aprofundar nossos laços e criar um sistema de intercâmbio de estudantes. Todos os anos, ou a cada 6 meses, podemos enviar alguns, ou uma dúzia, de pessoas para as academias ninja uns dos outros para estudar. Nossa Iwagakure estabeleceu filiais no País da Neve, no País dos Demônios e no País das Cachoeiras. Usaremos este método entre estas 3 filiais e a academia da nossa vila. Se vocês estiverem interessados, seus estudantes também podem ir para estas filiais. Os 3 de vocês são muito fortes, mas as outras pessoas em suas terras não são. Seus gênios não têm colegas para competir. Neste ambiente, o crescimento deles será muito limitado. É bom para eles saírem e verem o mundo. Depois de falar, ele pensou consigo mesmo. Este método, devo discuti-lo com o alto comando da vila. Podemos usá-lo em Kirigakure também. Os olhos de Conan brilharam. Isso é ótimo. Nossa academia tem alguns estudantes com bom talento agora. É só que a força deles já superou em muito seus colegas na vila, e a motivação deles para treinar não é forte. Ishiro sorriu.
Então tragam todos esses gênios para nossa Ivagakure. Deixem-nos ver o nível dos gênios cultivados por uma grande vila oculta. E Aiko assentiu. Esta é uma boa ideia. Ishiro disse, o maior problema de vocês deve ser que vocês são incapazes de cultivar juniores em número suficiente. Em termos de poder de combate de alto nível sozinho, vocês não são piores do que as 5 grandes vilas. Considerando a força de Nagato, vocês são mais fortes do que a maioria delas. Mas seus ninjas comuns são completamente insuficientes. Se vocês puderem mudar esta situação, vocês podem se tornar a 6ª grande vila ninja. Desta forma, mais pessoas os conhecerão e aprenderão proativamente sobre seus ideais de paz. Ishiro havia pintado uma grande torta para os 3. E Aiko estava muito ansioso por esta torta. Ishiro conversou com os 3 sobre alguns assuntos relevantes sobre os exames Chunin, então desativou a técnica do corpo da lanterna mágica. Antes de partir, ele disse a Conan, adeus Conan, eu virei ver você novamente na próxima vez. Então ele desapareceu, deixando uma Conan corada para enfrentar os olhares estranhos de Aiko e Nagato. Ela cerrou os punhos e pensou, na próxima vez que o corpo real dele vier, eu devo deixá-lo saber o quão formidável eu sou. Vendo isso, Aiko sorriu e imitou Ishiro. Conan, eu vou tratar de assuntos oficiais. Eu virei ver você novamente na próxima vez. Depois de falar, ele se afastou, deixando uma Conan com o rosto vermelho rangendo os dentes. Vendo isso, Nagato soube que se tornaria o bode expiatório se não fosse embora. Então ele usou diretamente um tremeluzir do corpo e deixou a sala. Ivagakure no escritório do Tsushikage. Elevar a Vila do Rio à 6ª grande vila ninja e dar a Aiko o título de Kage era originalmente apenas algo que Ishiro havia dito casualmente. Mas agora, sentado sozinho em seu escritório e pensando sobre isso, ele sentiu que este assunto era muito benéfico para ele. Ter uma vila oculta de médio porte como aliada e ter uma grande vila oculta como aliada dava 2 impressões completamente diferentes. Isso porque ele podia sentir nas reuniões de alto nível que os outros líderes em sua vila davam grande importância à sua aliança com Kirigakure, mas não estavam muito preocupados com seu relacionamento com Akatsuki. Ele acreditava que outros ninjas e outras vilas pensavam o mesmo. Uma vez que a aliança de Konoha, Tsunade como fosse formada, aos olhos da maioria das pessoas no mundo ninja, a situação seria 3 contra 2. A situação de Ivagakure pareceria muito desfavorável. Afinal, eles não tinham um incrível registro de batalha de Konoha no passado, tendo lutado contra 4 e vencido. Depois de pensar sobre a situação por um tempo, Ishiro se lembrou de algo e pegou o mapa do mundo ninja. Durante a batalha no País da Água Quente, seu olho da mente, aprimorado pelo modo sábio, esteve totalmente aberto. Seu alcance era tão vasto, muito além da imaginação de qualquer um, incluindo os clones de Zetsu branco extremamente cautelosos. Os clones estavam espreitando a mais de 20 quilômetros de distância. Esta distância já era muito longe. Era difícil até mesmo para o Byakugan e o Kikaishu do clã Aburame, as habilidades de reconhecimento mais fortes no mundo ninja, alcançarem tão longe. O próprio Ishiro, quando estava fazendo coisas ruins, muitas vezes se escondia a esta distância para espiar. Por exemplo, durante o caos do 9 Caudas em Konoha, ele havia observado silenciosamente a tal distância. Mas os clones de Zetsu não sabiam que após as contínuas 3 mudanças em Konoha, o alcance sensorial extremo de seu olho da mente já havia subido para 80 quilômetros. Algo aterrorizante. Esta habilidade já havia ultrapassado a categoria de um ninja e era um tanto semelhante à de um sábio. Durante a intensa batalha, ele não os havia notado, especialmente porque eles eram tão fortes em esconder sua presença. Mas depois da batalha, pouco antes de partir, ele subconscientemente fez uma varredura global. Como resultado, ele havia descoberto dezenas de clones de Zetsu branco na área a 20 quilômetros de distância. Talvez porque eles viram o fim da batalha, mais da metade deles rapidamente deixou o campo de batalha. E o que mais o preocupou foi que a direção em que estes clones partiram era basicamente a mesma. A técnica efemérida do Zetsu branco permitia que eles viajassem no subsolo sem obstrução. Normalmente não havia necessidade de virar. Assim, Ishiro tinha todos os motivos para acreditar que a direção em que eles partiram era a direção de sua nova base. Acontece que ele não conseguia adivinhar o quão longe estava esta nova base. Ele encontrou a localização da batalha no mapa e, em seguida, usando isso como um ponto final, desenhou um raio ao longo da direção em que o Zetsu havia partido. O raio cruzou o mundo ninja, dividindo o mapa em 2 partes. Ishiro olhou para esta linha pensativamente. Sem surpresa, Obito e a estátua Gedo estavam nesta linha. Mas apenas esta linha não era suficiente. Ele ainda precisava de outra inteligência. Enquanto batia levemente na mesa com os dedos, Ishiro revelou um sorriso sinistro, parecendo exatamente um grande vilão tramando uma conspiração. Depois de um tempo, ele chegou ao campo de treinamento do Esquadrão 6. Vendo seus 3 discípulos concentrados em seu treinamento, ele sentiu que era um professor um tanto desqualificado. Ele havia causado problemas com tanta frequência recentemente que negligenciou a orientação deles. Ele se aproximou, chamou os 3 e disse, venham, me contem sobre seus resultados de treinamento recentes. Mestre Ishiro, minha técnica do pergaminho da super besta encontrou dificuldades. O primeiro a falar foi Sasagawa Ayumi. O caminho de treinamento de Ayumi nunca teve um modelo. Ishiro havia trocado por este ninjutsu de Orochimaru, mas não havia insights relevantes com ele. Ayumi, com a força de um genin, estava praticando diretamente pelo menos um ninjutsu rank A. Para ser mais preciso, ele estava praticando na verdade uma técnica secreta. Seria uma história de fantasma se as coisas tivessem corrido bem. Mesmo que tivesse sido o próprio Ishiro, que se destacava na liberação de água, se ele tivesse recebido a técnica de hidratação do clã Ozuki quando era apenas um genin, teria sido inacreditável se ele tivesse tido sucesso. Ayumi continuou, Mestre Ishiro, eu também sei que o chakra é mágico.
Mas como o chakra pode transformar um desenho em um objeto em movimento? Eu não tenho ideia, e o pergaminho de ninjutsu não descreve isso em detalhes. Ishiro pensou por um momento. Este pergaminho da super besta provavelmente exigia um talento especial para praticar. Como alcançar este ponto-chave exigia uma compreensão especial do chakra. Este tipo de compreensão era difícil de ser escrito e não podia formar uma herança estável. Assim, nunca havia sido registrado no pergaminho. Assim, ele disse diretamente, seu professor também não é bom neste aspecto. Que tal o seguinte, daqui a pouco, eu levarei você para conhecer alguém. Você pode aprender com ela como lidar com problemas semelhantes. Ayumi perguntou curiosamente, essa pessoa conhece o pergaminho da super besta? Ishiro balançou a cabeça. Não. O que essa pessoa conhece é a liberação de papel, uma habilidade mágica de transformar chakra em papel. A liberação de papel é um tanto semelhante ao que você está aprendendo. Ambas são usos mágicos do chakra. Ela pode ser capaz de lhe ensinar algo. Ayumi assentiu, um pouco desanimado. Ele sentiu que havia falhado em atender às expectativas de seu professor. Ishiro havia conseguido um pergaminho de nível tão alto para ele, mas, no final, ele ainda precisava pedir ajuda aos outros. Ishiro sabia o que ele estava pensando, mas não disse nada. Isso era algo que ele naturalmente entenderia no futuro. Quando ele também tivesse discípulos, ele entenderia. Então, ele olhou para Shiga. Em comparação com Ayumi, o treinamento dela era, sem dúvida, muito mais suave. Pelo menos, ela já havia treinado sua habilidade de percepção de sangue a um nível muito proficiente. Combinada com o ninjutsu sensorial que ele havia ensinado a ela era pelo menos mal qualificada como uma ninja sensorial. No entanto, as expectativas de Ishiro para ela eram muito altas. Este nível não era suficiente. Depois de pensar, Ishiro disse, Shiga, eu não sei de onde vem sua habilidade de percepção de sangue, ou se você nasceu com ela. Mas seu desenvolvimento desta habilidade não pode apenas parar em usá-la. Você tem que estudar onde estão seus limites. Por exemplo, quantas criaturas você consegue sentir de uma só vez? Quanto tempo leva para o sangue deixado por um ser vivo se tornar ineficaz? Quanto sangue é necessário para você senti-lo com sucesso? Por exemplo, como estender o tempo de percepção, como julgar a distância da outra parte. E por exemplo, Ishiro fez uma pausa, então disse, eu exijo que você não seja apenas capaz de sentir o dono do sangue, mas também de sentir as pessoas conectadas a esta pessoa por linhagem, como seus pais e seus filhos. Se você estiver enfrentando um ninja muito forte, será muito difícil conseguir o sangue dele, mas os parentes dele podem não ser fortes. Se você conseguir o sangue dos parentes dele e assim completar um bloqueio neste indivíduo forte, então o uso de sua percepção de sangue também será grandemente aprimorado. Shiga ficou surpresa. Neste momento, ela finalmente entendeu qual aspecto dela Ishiro valorizava. Após a orientação dele, ela de repente pensou em muitas coisas. Muitos ninjas no mundo tinham grandes clãs. Se ela pudesse usar o sangue de uma pessoa para localizar todos os membros de sua família, então quando esses clãs a encontrassem no campo de batalha, seria um pesadelo. Mas ainda se sua habilidade também pudesse distinguir a força do inimigo, então em certos momentos especiais, até mesmo o Byakugan poderia ser superado por ela. Shiga sentiu vigorosamente. Seu professor é o Tsuchikage e pode fornecer a você muitas conveniências. Se você precisar de sangue ninja, eu providenciarei para que a Anbu lhe dê um pouco para experimentos, Ishiro acrescentou. Os olhos de Shiga brilharam, e ela rapidamente assentiu em agradecimento. Ishiro não disse mais nada, mas olhou para o último, Sokai. Capítulo 448. A situação de Sokai agora deixava Ishiro um tanto perdido. Uma coisa era certa, quando o inimigo não sabia as habilidades detalhadas de seu Mangekyou Sharingan e ele ativava suas técnicas oculares, mesmo um especialista de nível Kage poderia morrer em ódio. Se ele fosse realmente enforcado, desconsiderando o custo para seu corpo, ele poderia ativar o Susanoo e lutar de igual para igual com o Kage por um curto período de tempo. No entanto, a desvantagem do Mangekyou era muito grande. O poder ocular era finito, um pouco era usado, um pouco era perdido, e era muito difícil de recuperar. No final, quando seu poder ocular fosse esgotado, o que ele enfrentaria seria a cegueira. Ishiro não podia permitir que Sokai, em um estágio em que ele ainda não havia crescido, ficasse cego devido ao consumo excessivo de seu poder ocular. Ele certamente não queria que ele morresse prematuramente de uma doença de linhagem. Mas se ele não usasse o Mangekyou, a força de Sokai estava apenas no nível Chunin, e isso contando seu Sharingan de 3 Tomoe. Sem ele, ele provavelmente não conseguiria vencer a maioria dos Chunin. Então, Ishiro estava enfrentando dois problemas embaraçosos. O primeiro era como definir a força de Sokai. Se ele fosse avaliado muito baixo, era um desperdício. Se ele fosse avaliado muito alto, ele não poderia arcar com o custo. Originalmente, Ishiro havia avaliado Sokai usando o Obito como referência. Antes de despertar seu Mangekyou, Obito havia sido um lixo. Mas depois de despertá-lo, ele quase derrubou Konoha sozinho. Mas Ishiro não havia considerado uma coisa. Obito tinha células de Hashirama e podia usar seu Mangekyou repetidamente. Sokai não podia. Sem a capacidade de usá-lo repetidamente, era impossível para ele formar um conjunto tático adequado em torno de suas técnicas oculares. Nesse caso, seu Mangekyou só poderia servir como um trunfo. Mas usar este trunfo em um Jounin era um desperdício. Usá-lo em um Kage. Sokai provavelmente seria morto casualmente antes mesmo de ter a chance de revelá-lo. Então, este fato de que a força de Sokai flutuava entre Chunin e Kage deixou Ishiro perplexo. Além disso, Ishiro tinha outro problema embaraçoso. Ele não sabia como cultivar Sokai rapidamente. E Vagakuri não tinha tal Kekkei Genkai onde o poder de alguém aumentava após um despertar. Então, para este tipo de salto de força, Ishiro não sabia como treiná-lo. O clã Uchiha definitivamente tinha um método de treinamento, mas ele não tinha, nem o tinha visto na história original.
Após alguma reflexão, ele disse, Sokai, você vai e treina por conta própria primeiro. Aprenda aquele Genjutsu Rank B primeiro. Ao ouvir isso, o rosto de Sokai caiu. Ele estava aprendendo aquele Genjutsu Rank B por muito tempo, mas ainda estava tendo problemas até mesmo para começar. Fugaku provavelmente não esperava que seu talento fosse tão ruim. O pergaminho que ele havia lhe dado tinha apenas o ninjutsu, mas nenhuma técnica de treinamento ou muitos insights. Depois de falar com Sokai, Ishiro se levantou e levou Sasagawa Ayumi para encontrar Kanako. A esta hora do dia, ela deveria estar em casa fazendo selos explosivos. Kanako estava muito feliz nestes dias. Todos os dias, ela fazia jutsus de liberação de papel de acordo com as exigências de Ishiro e os vendia para a vila, ganhando uma grande renda todos os dias. Suas condições de vida melhoraram muito. Ela já estava considerando comprar uma casa melhor. Quando Ishiro chegou à sua porta, ela estava cantarolando uma canção, fazendo selos explosivos. Ele podia sentir um pequeno esquadrão Ambu protegendo secretamente seus arredores. Depois de dar ao esquadrão um conjunto de sinais de mão, dizendo-lhes para não se importarem com ele e continuarem sua missão, ele bateu em sua porta. O cantarolar parou e então uma voz nítida e alegre veio. Só um momento. Em pouco tempo, ela abriu a porta. Vendo que era Ishiro, ela ficou muito feliz e imediatamente gritou. Mestre Ishiro, o que o traz aqui? Sua expressão era como a de uma criança que havia feito algumas conquistas e estava ansiosamente esperando elogios de um dos pais. Minha liberação de papel melhorou muito, e minha produção diária também teve um salto qualitativo, ela continuou. Na metade do caminho, ela viu Ayumi ao lado de Ishiro e perguntou incerta. Mestre Ishiro, este parece ser seu novo discípulo do Esquadrão 6? Ishiro assentiu. Sim, o nome dele é Sasagawa Ayumi. Ele tem alguns problemas de treinamento e precisa da sua ajuda. Ao ouvir isso, os olhos de Kanako se estreitaram em um sorriso. Venha, 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 pequeno irmão júnior, sua irmã sênior lhe dará um presente. Dizendo isso, ela sucessivamente puxou 3 maços grossos de selos explosivos de sua bolsa ninja e os entregou a ele. Então ela acenou com a mão magnanimamente. Pegue estes e dívida-os com seus 2 companheiros de equipe. Para autoproteção. Quando acabarem, venha me encontrar novamente. Eu cubro você, Ishiro. Esta garotinha está ficando cheia de si. Ela já se esqueceu dos dias de economizar cada centavo? Ayumi ficou ainda mais pasmado. Selos explosivos agora são calculados por maço? Estas coisas não são compradas uma por uma? Seus 3 mundos acabavam de ser renovados por esta irmã sênior. Segurando os 3 maços do que poderia ser chamado de uma enorme soma de dinheiro, ele não sabia se deveria aceitá-los. Sua mente estava zumbindo, e ele não conseguia ouvir o que Ishiro e Kanako estavam dizendo. Ishiro revirou os olhos. O ninjutsu que Ayumi está aprendendo é chamado de pergaminho da super besta. É um ninjutsu que transforma imagens em seres vivos através de um método de desenho especial. Ele encontrou um problema, como infundir chakra neles para fazer as imagens se moverem. Eu não entendo estas coisas, mas sinto que tem algo em comum com sua liberação de papel, então. Ishiro não continuou, porque viu que a expressão de Kanako estava muito animada. Esta excitação era ainda maior do que quando ela estava ganhando dinheiro com sua liberação de papel. Era a excitação de ter encontrado um espírito afim. Ela então ignorou o fato de que ele ainda estava lá e diretamente pegou as anotações que Conan havia lhe dado. Depois de abri-las, ela puxou Ayumi para o lado e começou a explicar os princípios. Ele voltou a si, guardou os selos explosivos, e então começou a ouvir atentamente a explicação dela. Ishiro foi pego de surpresa no início, então sorriu com compreensão. Parecia que ele havia encontrado a pessoa certa. Ouvindo os dois, um ensinando e outro aprendendo, ele estava muito satisfeito. Ele estava satisfeito com o altruísmo de Kanako e reconheceu a seriedade de Ayumi. Pelo seu desempenho, estava claro que ele havia realmente gasto tempo pensando sobre isso. Muitas de suas perguntas eram muito precisas. Cada vez que ele fazia uma pergunta, os olhos de Kanako se iluminavam. Vendo que os dois estavam conversando tão especulativamente, Ishiro não interrompeu. Ele virou a cabeça e olhou ao redor, e seu olhar logo caiu sobre uma pilha alta de selos explosivos empilhados no canto. Ele enxugou um pouco de suor. O coração desta garota é realmente grande. Tantos selos explosivos simplesmente empilhados assim. Ela não tem medo de um acidente? Muito tempo depois, a sessão de ensino entre os dois finalmente chegou ao fim. Kanako disse a Ishiro, Mestre Ishiro, eu terminei de ensinar. A Ayumi, volte e tente praticar. Se você tiver algum problema no futuro, você pode vir diretamente até mim. Ishiro assentiu e disse a ele, volte e treine duro. Você conheceu a irmã sênior Kanako agora. Da próxima vez que tiver um problema, você pode vir a ela você mesmo. Ela ficará em casa por um período de tempo todos os dias. Ayumi assentiu, seus olhos brilhando. Ele ganhou muito hoje, e muitos dos problemas que o incomodavam há muito tempo foram subitamente esclarecidos. Vendo isso, Ishiro ignorou e se virou para falar seriamente com Kanako. Estes selos explosivos seus, deixá-los assim é muito perigoso. Se eles explodirem, esta casa vai pelos ares. Mas ela apenas riu. Não se preocupe, mestre. A esta curta distância, se eu não quiser que explodam, eles não podem explodir. Ishiro ficou aturdido. Ele quase pulou e perguntou apressadamente, você pode controlá-los? Ela assentiu. Você pode tentar. Ishiro não perdeu tempo. Ele primeiro usou sua liberação de porcelana para montar alguma proteção. Então ele tentou acender um selo explosivo. Como resultado, ele descobriu que era apenas como um pedaço de papel comum e não podia ser aceso de forma alguma. Kanako sorriu até que seus olhos se estreitaram em uma linha. Deixe-me. Depois de falar, ela imediatamente ativou o selo na mão de Ishiro. Ele havia se preparado há muito tempo. Ele reagiu rapidamente, colocando rapidamente o selo na esfera de lama de porcelana. Bum! Uma explosão abafada soou de dentro. Ishiro olhou para a esfera, seus olhos piscando com luz. Uma conspiração após a outra passou por sua mente.
Finalmente, ele disse a Kanako, de agora em diante, o fato de que você pode fazer selos explosivos é classificado como um segredo. O fato de que você pode controlá-los não deve ser contado a ninguém além do conselho consultivo. Este é o segredo mais alto da vila. Entende? Quantas pessoas sabem disso agora? Kanako piscou os olhos. Apenas nós 3 sabemos. Eu não contei a mais ninguém. Ela apontou para as 3 pessoas presentes. Ishiro soltou um suspiro de alívio. Isso é bom. Este assunto não deve ser espalhado sob qualquer circunstância. Kanako e Ayumi responderam em uníssono, sim. Tudo bem, devemos voltar agora. Você trabalhou duro hoje. Este assunto de controlar selos explosivos, eu contarei como uma missão Rank S para você. Mas você tem que descobrir os dados específicos de sua habilidade de controle. Por exemplo, quantos você pode controlar de uma vez, a que distância, e quão eficazes são os jutsus de selamento para interferir no seu controle. Ela foi pega de surpresa. Ela não entendeu por que ele dava tanta importância a esta habilidade. Mas o registro de missão Rank S ainda era muito interessante para ela, então ela prontamente concordou. Depois que Ayumi agradeceu a Kanako e se despediu, ele saiu com Ishiro. Ishiro o levou de volta para o campo de treinamento. Vendo-o pegar os 3 maços de selos explosivos que Kanako havia lhe dado e começar a dividir o saque, ele se sentiu um pouco desamparado. Ele se levantou e disse aos 3, vocês treinem por conta própria primeiro. O professor tem algumas coisas para resolver. Depois de falar, sem esperar pela resposta deles, ele saiu. Na verdade, entre os 3, apenas Ayumi havia respondido. Os outros 2 estavam olhando fixamente para os selos explosivos em sua mão. Depois de muito tempo, Sokai engoliu em seco e murmurou. Tantos? Este maço deve ter pelo menos 1000, certo? Ayumi, onde você conseguiu isso? Ayumi disse, uma irmã sênior me deu. Irmã sênior Kanako. Vocês todos devem ter ouvido falar dela, certo? Shiga assentiu. Eu sei. É aquela que era originalmente apenas boa em origami, certo? Dizem que ela originalmente tinha a pior base entre todos os alunos do mestre Ishiro, mas agora ela parece ser uma jounin de elite. Sokai também assentiu repetidamente. Até alguém tão denso quanto ele havia ouvido falar das experiências mágicas de Kanako. Kanako era a aluna mais representativa entre todos os discípulos de Ishiro, porque ela só tinha uma habilidade especial, um talento de origami que não tinha nada a ver com treinamento. Mas foi este tipo de aluna ruim, que estava destinada a nem mesmo se formar na academia, que se tornou discípula dele. Ela era agora o modelo para todos os professores de turmas de formatura ao escrever currículos de alunos. Que talento! Que notas! Nada disso importa tanto quanto um hobby. Então agora, os professores da academia, mesmo para os piores alunos, não desencorajariam seus hobbies. Capítulo 449. Ishiro deixou o campo de treinamento do Esquadrão 6, foi primeiro ao prédio do Tsuchikage e encontrou Bella, que estava em seu escritório. Bella estava um pouco surpresa. Não tivemos uma reunião esta manhã? Ishiro disse. Senhor Bella, as etiquetas explosivas de Kanako. Por enquanto, não vamos fornecê-las internamente para a vila. Eu planejo vendê-las. Bella franziu a testa. Eu também considerei este problema, mas simplesmente não vale a pena. Podemos vendê-las no mercado negro, e o preço pode ser até mais alto do que o preço normal, mas o volume de vendas não será grande. As etiquetas explosivas são muito caras, e não muitas pessoas as compram regularmente. Se quisermos vendê-las em grandes quantidades, o preço tem que ser pelo menos 20% mais baixo do que o preço de mercado. E os únicos que podem comprar em quantidades tão grandes são geralmente as outras 4 grandes vilas ocultas. Isso não é armar o inimigo? Nós não temos exatamente um suprimento infinito de nossas próprias etiquetas explosivas. Se a velocidade de produção de Kanako aumentar significativamente no futuro, e tivermos um excedente depois de nos abastecermos, então vendê-las para outras vilas ocultas seria mais vantajoso. Ishiro sorriu. É exatamente isso. Eu quero armar o inimigo. Quanto mais eles comprarem, melhor. O melhor cenário é que a partir de agora, eles parem de fazer as suas próprias e usem apenas as que Kanako faz. Bella era uma mulher inteligente. Ela perguntou imediatamente, há algum problema com estas etiquetas explosivas? Ishiro sorriu. Não há problema. É apenas que Kanako pode controlar a detonação delas. Ela também pode impedir que sejam detonadas. Os olhos de Bella se arregalaram. Ela digeriu cuidadosamente o que ele havia dito. Depois de um longo tempo, ela disse, eu vou pensar sobre isso novamente. Se tantas etiquetas explosivas fluírem de repente para o mercado negro, as outras vilas ficarão desconfiadas. Tenho que pensar em uma maneira de vender uma grande quantidade de uma vez sem despertar a suspeita delas. Ishiro assentiu. Então eu vou deixar este assunto com você. Eu não vou mais me preocupar com isso. Bella assentiu, ignorando-o. Após resolver o assunto das etiquetas explosivas, Ishiro foi encontrar Ikura para revisar o plano operacional para o extermínio dos ninjas de Suna e como nos outros países pequenos e médios. Depois, Ishiro voou sozinho para fora de Wagakure. Ele estava indo para o país dos ursos. Este era o principal campo de batalha para esta operação contra os ninjas de Suna. Enquanto voava, ele absorvia energia natural. No momento em que chegou, ele já havia entrado com sucesso no modo sábio. Dentro do País dos Ursos, em uma cidade perto da fronteira do País do Vento, 4 ninjas de Suna estavam em patrulha. Eles estavam ocupando esta cidade há muito tempo. Desde o primeiro dia em que puseram os pés nela, eles assumiram toda a sua gestão, incluindo a cobrança de impostos. Embora este lugar ainda fosse nominalmente parte do País dos Ursos, ele já estava sob o controle de fato do País do Vento. Até mesmo os funcionários eram nomeados por eles. Assim, embora no início, estes ninjas de Suna não tivessem sido educados com civis, o comportamento deles era muito mais civilizado agora. Eles até tomaram a iniciativa de manter a ordem na cidade.
Esta equipe de patrulha, liderada por um Jounin, circulou a cidade e então, rindo e conversando, se dirigiu para fora. Embora a rota deles não fosse fixa, eles patrulhavam muitas vezes todos os dias e nunca haviam tido problemas. A equipe estava um tanto relaxada. Não muito depois de o grupo deixar o portão da cidade, o líder Jounin sentiu vagamente que algo estava errado. Assim que ele levantou a mão para sinalizar a seus subordinados para parar, o ataque começou. Várias figuras irromperam de repente do chão em ambos os lados, e um grande número de projéteis choveu sobre eles. Ao mesmo tempo, uma violenta flutuação de chakra veio da terra não muito longe, e essa flutuação estava se espalhando rapidamente em direção a eles. O líder Jounin reagiu rapidamente, avançando diretamente para romper o cerco, desviando da primeira rodada de ataques. Depois de sair, ele olhou para trás. Não houve sorte. Seus 3 subordinados estavam todos mortos. Nessa situação, não era que ele não quisesse salvá-los e estava apenas pensando em sua própria fuga, mas que se ele tivesse sido um momento mais lento, ele também teria sido deixado para trás. Ele não teve tempo para luto, porque sua situação também não era boa. Uma forte flutuação de chakra surgiu à sua frente e à sua esquerda. Esta também carregava calor intenso. Era sem dúvida um jutsu de liberação de fogo. Com certeza, no momento seguinte, uma figura esguia e mascarada apareceu por trás de uma árvore, e uma bola de fogo gigante disparou da boca desta pessoa, mirando diretamente no Jounin de Suna. Ele havia perdido a iniciativa e não teve tempo de realizar um ninjutsu. Ele só podia desviar com todas as suas forças. Já que havia numerosos emboscadores atrás dele que acabavam de matar seus subordinados, ele escolheu desviar para a direita frontal. Felizmente, sua velocidade era rápida o suficiente. O jutsu de fogo errou. Assim que ele soltou um suspiro de alívio, seus olhos se arregalaram de repente. Uma sombra negra de repente brilhou na frente dele. Ele queria balançar sua kunai para se defender, mas ele foi muito lento. Ele abriu a boca, querendo dizer, o que foi isso? Mas apenas uma grande quantidade de sangue jorrou de sua garganta. Nem uma única palavra saiu. E o culpado que havia causado tudo isso, tendo acabado de correr da direita frontal do Jounin para a esquerda dele, estava agora ao lado do usuário da liberação de fogo, saltando sobre o ombro dele. Fuka, bem feito, disse o usuário da liberação de fogo. Isso mesmo, esta pessoa era discípula de Ishiro do 3º Esquadrão, Imeki Suda. O que acabava de lançar o ataque furtivo era seu gato ninja Fuka. O esquadrão de Imeki foi ordenado por Ikura a realizar esta missão de limpar os ninjas de Suna no país dos ursos. Falando do esquadrão da Gata Branca, é preciso mencionar Hiyori Uzumaki. Originalmente, Ishiro havia arranjado para Hiyori se juntar ao esquadrão para ter um bom treinamento, mas depois de um período de tempo, o efeito foi quase zero. Neste momento, a esposa de Kitsushi Shiden, que havia suspendido suas missões anteriormente para dar à luz Kurotsushi, estava agora retornando ao serviço ativo. Então, Ishiro pediu a Shiden para guiar Hiyori. Acontece que Hiyori frequentemente ia à casa de Kitsushi por causa de Neji e era muito familiarizada com Shiden. Assim, Shiden se tornou a nova capitã de Hiyori. O esquadrão da Gata Branca, depois de ser designado um novo membro, também retornou às suas missões Ambu normais. Desta vez, seu esquadrão, em coordenação com outros 2 esquadrões, deveria derrubar todos os ninjas de Suna nesta cidade. De acordo com a inteligência, esta cidade era o centro desta área, e havia pelo menos 3 esquadrões de Suna dentro. Em termos de números, eles não estavam em vantagem e poderiam até estar em desvantagem. Portanto, embora estivessem confiantes de que sua força absoluta era superior, a fim de reduzir as baixas e aumentar a possibilidade de uma aniquilação total, eles escolheram derrubar um esquadrão primeiro. Alguns segundos depois, após confirmar que todos os 4 membros do esquadrão estavam mortos, a Gata Branca, como a comandante desta operação, deu a ordem. Entrem na cidade. Assaltem o reduto de Suna. Não lhes deem chance de escapar. Ela não havia se movido agora mesmo. A equipe que ela estava liderando, além dela, tinha 3 outros Jounin, incluindo Imeki. Derrubar aquele Jounin de Suna não foi um acidente, não exigiu que ela, uma Jounin de elite, agisse. A batalha agora mesmo já havia alertado os ninjas de Suna na cidade. Eles já haviam se mobilizado e estavam correndo rapidamente em direção ao lado de fora da cidade, querendo reforçar seus camaradas. Miau! Dango chamou de repente a Gata Branca. Ela imediatamente acenou com a mão, sinalizando para todos pararem. Os ninjas de Suna estão chegando. São 3 esquadrões, 12 pessoas. Ash, Koichi, cada um de vocês detenha um esquadrão. Depois que nosso esquadrão matar o inimigo, nós os reforçaremos. O esquadrão da Gata Branca tinha a força de uma Jounin de elite, e seu esquadrão incluía a Jounin Imeki. Derrubar um esquadrão de Suna em pouco tempo não era um problema. Assim que sua voz cessou, os 2 lados se encontraram. Vendo a Gata Branca e os outros, os corações dos ninjas de Suna do outro lado afundaram. Parecia que o esquadrão de patrulha que havia saído já havia encontrado o infortúnio. Sem bobagem, assim que se encontraram, os ataques começaram. Os ninjas de Suna também vieram em formação de esquadrão. Os 2 lados, muito conscientemente, dividiram o campo de batalha em 3. Assim que entraram em confronto, tanto a Gata Branca quanto o líder inimigo ficaram surpresos. Um Jounin de elite. Outra variável fora da inteligência. A Gata Branca olhou para os outros e relaxou. A ideia da outra parte deveria ser a mesma que a dela. Usar a si mesmos como ponto de ruptura, terminar a batalha rapidamente e depois reforçar seus camaradas. Assim, os outros 2 esquadrões Kumo, Suna, e os esquadrões Ash e Koichi estavam todos apenas tentando deter aos outros. Atualmente apenas lançando projéteis uns nos outros à distância. Mas os membros de sua própria equipe eram mais fortes do que os 3 subordinados do líder inimigo. Aquele líder, assim como ela, também estava observando distraidamente os arredores.
No entanto, o rosto dele não estava com uma aparência muito boa, porque naquele breve momento de troca, 2 de seus 3 subordinados diretos já estavam mortos. Um foi morto por Imeki, o outro por Fuka. O último estava sendo flanqueado por 2 ninjas de Iva, e a situação não era boa. Neste momento, Imeki e seu gato ninja já haviam liberado as mãos. Quer eles fossem apoiar os outros 2 esquadrões ou intervir na batalha entre os 2 Jounin de elite, isso causaria dano fatal ao lado de Suna. Com um colapso iminente, este líder de Suna também foi decisivo. Ele gritou imediatamente, recuar. Como os 2 lados ainda não haviam se emaranhado completamente, esta ordem veio bem a tempo. Além do Chunin que estava sendo flanqueado, todos os outros recuaram com sucesso. Mas naturalmente a gata branca não os deixaria ir facilmente. Ela facilmente matou o último Chunin, então imediatamente liderou sua equipe na perseguição, tentando enredar os ninjas de Suna. E neste momento, Imeki e Fuka também se atiraram sobre um dos esquadrões de Suna intactos. Aquele líder de Suna franziu a testa. A desvantagem era muito óbvia. Ele gritou, Jounin fiquem para cobrir a retaguarda. Todos os outros recuem. Esta decisão foi fatal. Em circunstâncias normais, uma linha defensiva formada por um Jounin de elite e 2 Jounin não era tão fácil de romper, contanto que eles aguentassem por um tempo, depois que todos os Chunin da equipe tivessem partido, e esses Jounin recuassem, a possibilidade de escapar ainda era muito alta. Mas o inimigo deles não era apenas um Jounin de elite e 3 Jounin, mas também 2 gatos ninja de força considerável, um dos quais, Dango, estava escondido nas sombras o tempo todo. O líder de Suna tinha acabado de se virar para preparar o ninjutsu quando o ataque de Dango chegou silenciosamente. Ele ficou muito alarmado. No momento em que sentiu o ataque, Dango já estava a menos de 2 metros de suas costas. A adaptabilidade deste ninja de Suna não era baixa. Ele exerceu a sua força, fazendo-se cair para um lado para desviar da rota de ataque dela. No final, o golpe fatal de Dango tirou apenas um pedaço de carne de seu ombro. Mas o inimigo dele não era apenas Dango. A gata branca, aproveitando o fato de que ele tinha acabado de se levantar e sua base estava instável, tinha em um instante fechado a distância. Às pressas, o líder de Suna estava na defensiva, completamente dominado pela gata branca. Antes que ele pudesse pensar em uma maneira de quebrar a situação, o segundo ataque de Dango chegou. Desta vez, não houve erro. Forçado a um estado miserável pela gata branca, ele foi incapaz de desviar. O golpe de Dango atingiu sua cabeça, esmagando-a no local. O resto da batalha correu suavemente. Mesmo sem a gata branca e Dango, o lado de Iva já havia quase acabado com os 2 Jounin de Suna. Quando as duas se juntaram, a batalha terminou em um instante. Nenhum dos Jounin foi capaz de lançar um ataque de destruição mútua. Ainda havia 6 Chunin de Suna que haviam fugido. Mas do lado de Iva, contando os 2 Ninkin, havia 6 com força de nível Jounin. O resultado era previsível. Em pouco tempo, todos os Zambu que se separaram para perseguir os ninjas de Suna haviam completado suas missões e retornado. Depois de resumir a situação, a gata branca disse, muito bem. Suna tinha um esquadrão a mais liderado por Jounin de elite do que a inteligência indicava. Agora que todos foram eliminados, de acordo com o plano, vamos nos dividir em 3 grupos, revistar as aldeias próximas respectivamente, e finalmente nos reagrupar de volta aqui. Sim, os 2 líderes de esquadrão, Ash e Koichi, disseram imediatamente. Depois de falar, aqueles 2 esquadrões partiram rapidamente. O esquadrão da gata branca primeiro revistou a cidade, depois se dirigiu em direção ao seu alvo. Capítulo 450. Enquanto o gato branco e os outros 2 esquadrões se envolviam com os ninjas de Suna, Ishiro estava em uma árvore não muito longe da cidade, observando silenciosamente a batalha através de seu olho da mente. No entanto, ele não tinha vindo aqui para atuar como guardião para eles. Depois que eles partiram, Ishiro permaneceu onde estava imóvel. A pessoa que ele estava esperando ainda não havia aparecido. Depois de mais 10 minutos ou mais, uma figura se aproximou cautelosamente da cidade por baixo da terra. Era um clone de Zetsu branco. Depois de rastrear e confirmar cuidadosamente que não havia mais ninjas na cidade, o clone investigou a área ao redor, concentrando-se nos poucos locais onde as batalhas acabavam de ocorrer. Tinha que ser dito que o clone era bastante profissional. A julgar pelos locais onde ele perfurava para dentro e para fora, sua análise da situação da batalha provavelmente não estava longe da verdade. Será que Zetsu preto, ou o corpo principal de Zetsu branco, os ensinou isso? Ou isso é apenas uma habilidade inata dos clones? Ishiro adivinhou em seu coração. Sem alertá-lo, ele ficou quieto na árvore, observando com seu olho da mente enquanto o clone se agitava reunindo inteligência. Depois de mais um pouco, o clone finalmente terminou sua investigação. Ele então rapidamente mergulhou no subsolo e partiu em uma certa direção. Ishiro não se moveu, ainda parado no mesmo lugar. Seu alcance sensorial era grande o suficiente. A menos que este clone se teletransportasse para longe, ele simplesmente não poderia escapar de seu bloqueio. O clone Zetsu tinha que verificar as aldeias perto desta cidade, e todas essas aldeias estavam dentro de seu alcance sensorial. A visão de mapa total não era apenas para exibição. Neste momento, ele podia ver claramente o que o esquadrão de 4 de gato branco estava fazendo. A consciência de contra-rastreamento do clone também era bastante forte. No caminho para o próximo alvo, ele mudou de direção várias vezes e voltou várias vezes, constantemente em guarda contra alguém que o seguisse. Mas alguns minutos se passaram antes que o clone finalmente deixasse a área completamente, seguindo para a aldeia mais próxima guarnecida por ninjas de Suna. Somente depois que o clone atingiu aquela aldeia é que Ishiro fez um grande desvio, então chegou calmamente à beira da aldeia. Ele não se aproximou muito, ainda observando a distância nas sombras. Quando ele chegou, o clone Zetsu mal havia terminado sua inspeção. Posteriormente, Ishiro seguiu este clone por todas as aldeias próximas.
Somente depois que ele completou seu reconhecimento mergulhou fundo na terra e partiu em uma única direção, deixando completamente seu alcance sensorial. É que Ishiro revelou um sorriso. Sem surpresa, este clone deveria estar retornando à nova base para se reportar ao corpo principal de Zetsu Branco. Ishiro pegou o mapa de sua bolsa ninja no qual ele havia traçado a linha em seu escritório. Então, usando sua posição atual como linha de base, ele traçou outra linha na direção em que o clone acabava de partir. As duas linhas se cruzaram em um único ponto. Se ele não estivesse enganado, aquele local era a mais nova base de Óbito. Você é realmente algo, Óbito Uchiha, Ishiro zombou. No entanto, apenas duas linhas não eram garantia suficiente. Ele não foi diretamente para o local que havia identificado no mapa, mas em vez disso usou sua técnica da rocha leve, pesada para voar rapidamente em direção ao país da lua. Aquele era o principal campo de batalha para a Operação Ambu de Iva contra os ninjas de Kumo. Zetsu Branco definitivamente iria para lá também. Embora ele tivesse sido atrasado por algum tempo no país dos ursos, o país da lua era relativamente longe do país da terra, e esta operação de Iva não seria curta. Ele ainda deveria ser capaz de chegar a tempo. Com certeza, quando Ishiro chegou ao país da lua, uma batalha em grande escala ainda estava em andamento. Com sua visão de mapa total aberta, Ishiro facilmente encontrou o único lugar no país onde uma batalha estava ocorrendo. Ao contrário das forças dispersas de Suna, os ninjas de Komo no país da lua, influenciados pela infiltração de Ishiro em sua vila, haviam se reunido. Eles estavam cautelosos. O Ambu de Iva despachado e os ninjas de Komo estavam engajados em uma batalha de grupo de médio porte. Uma centena de ninjas de Komo estavam mantendo uma posição defensiva em um acampamento temporário, enquanto cerca de 200 ninjas de Iva os estavam sitiando. Claro, este era o número inicial. Quando ele chegou, o número de ninjas de Komo já havia sido reduzido para cerca de 50, enquanto Iva havia perdido menos de 10. As baixas do lado de Iva foram principalmente do início, quando eles não esperavam que Komo estivesse concentrado e sofreram com sua própria subestimação. Nesta batalha ofensiva e defensiva que durou a maior parte do dia, o desempenho de uma pessoa foi excepcionalmente brilhante. Esta pessoa era Hiyori Uzumaki. Se não fosse por ela, as baixas de Komo não teriam sido tão graves. E se os ninjas de Iva ainda quisessem controlar suas próprias baixas, eles poderiam nem ter conseguido tomar o acampamento de Kumo. Para Hiyori, ela nem sequer tinha feito nada de especial. Seu esquadrão, o de Shiden, havia chegado ao acampamento de Komo depois de não encontrar nada em sua cidade-alvo. Quando Hiyori viu aquele alvo conspícuo, ela, sem dizer uma palavra, criou mais de 100 clones das sombras. Cada clone então usou seu único ninjutsu de liberação de fogo no acampamento de Kumo, a técnica da grande bola de fogo. Os ninjas de Kumo ficaram embasbacados no local. Aos olhos deles, um enorme mar de fogo estava se espalhando rapidamente em direção ao seu acampamento. Como ninjas de Kumo, eles não eram bons em jutsu defensivo. Eles não conseguiram bloquear completamente a primeira onda. Felizmente, sua velocidade era geralmente rápida e, exceto por alguns azarados, a maioria dos ninjas se esquivou pelas lacunas entre as bolas de fogo. Eles originalmente queriam contra-atacar após esta onda, mas Hiyori não lhes deu chance. A garotinha provavelmente sentiu que seu ataque de agora não tinha sido eficaz porque havia poucas bolas de fogo. Então ela criou mais 100 clones das sombras. 200 Hiyori Uzumakis lançaram 200 grandes bolas de fogo no acampamento ao mesmo tempo. Este ataque foi realizado 5 vezes sucessivamente. Somente quando seus companheiros de equipe lhe disseram que seu ataque não parecia ser muito eficaz é que ela desistiu e parou. Depois disso, os outros esquadrões de Iva chegaram um após o outro e iniciaram uma guerra de atrito com Kumo. Eles não tinham escolha, como tinha sido completamente assustado por sua operação. Ambos os lados foram e voltaram, lutando vigorosamente. Até que, em um certo momento, o som de um selo explosivo explodindo atraiu a atenção de Hiyori, que estava apenas jogando shuriken. Ela parecia ter se lembrado de algo. Ela mais uma vez criou várias centenas de clones das sombras. Então, seu corpo principal deu a cada um desses clones um único selo explosivo. Depois, as várias centenas de Hyoris avançaram contra o acampamento de Kumo de uma só vez. Depois de perder dezenas de clones das sombras, o resto finalmente invadiu o acampamento. Esses clones também não fizeram mais nada. Eles apenas acenderam os papéis em suas mãos e correram para os ninjas lá dentro. Bums, bum, bums, bum. A partir de então, o acampamento de Kumo nunca mais ficou quieto. Várias centenas de explosões seguidas destruíram diretamente todas as defesas do acampamento. As dezenas de baixas do lado de Kumo também vieram disso. Hiyori ainda queria enviar uma segunda onda de bombas humanas para terminar rapidamente a batalha, mas foi impedida por Shiden. Não havia muitos ninjas de Kumo restantes agora, e aqueles que estavam vivos estavam principalmente feridos. Não valia a pena desperdiçar selos explosivos. Além disso, aqueles que ainda tinham força para lutar eram ninjas poderosos. Eles não eram pessoas que podiam ser eliminadas por bombas humanas. No entanto, Shiden não deixou Hiyori ficar ociosa. Em vez disso, ela ensinou pacientemente a organizar o posicionamento de seus clones e a coordenar seus ataques. Na verdade, o fato de Kumo ter conseguido aguentar até a chegada de Ishiro foi graças ao baixo QI de Hiyori. Shiden passou a maior parte do dia apenas fazendo-a entender como atacar. Quando Ishiro chegou ao campo de batalha, esta foi a cena que ele viu. Várias centenas de Hyoris estavam dispostas em uma falange. Gritando em uníssono, elas lançaram uma onda de ataques no acampamento de Kumo. Através de seu olho da mente, ele podia senti-las paradas em 5 fileiras.
Elas liberavam sua técnica da grande bola de fogo fileira por fileira da frente para trás. Quando a última fileira terminava, a primeira fileira começava a segunda onda. No total, 5 ondas, 25 fileiras de bolas de fogo, varreram ordenadamente em direção ao acampamento de Como. Os ninjas de Como provavelmente nunca tinham visto grandes bolas de fogo usadas em fileiras como unidade de medida. Quando essas 25 fileiras terminaram, não havia muitas pessoas vivas restantes no acampamento. Apenas 3 poderosos Jounin de elite ainda estavam de pé, e fora do acampamento estavam 6 Jounin que tinham sido espertos o suficiente para escapar. Embora ele não tivesse visto com seus próprios olhos, através de seu olho da mente, Ishiro podia sentir que os 3 Jounin de elite restantes estavam parados no lugar, imóveis. Ele podia adivinhar seu desespero e perplexidade. Ele acreditava que com a visão deles, eles deveriam ter sido capazes de dizer que a força individual dela não era forte. Provavelmente um Chunin comum poderia tê-la derrubado. Isso podia ser visto em sua matriz de bolas de fogo imperfeita no início. Mas por que tal Chunin poderia causar um desastre de aniquilação para sua força de elite de 100 homens? Hiyori não podia realmente participar da batalha subsequente. Mas isso não significava que ela estava fora de perigo. Pelo contrário, os 3 Jounin de elite restantes de Como, após um breve momento de luto, não escolheram fugir. Em vez disso, eles trocaram um olhar e, com um entendimento tácito, avançaram em direção a ela. Após conjurar as 5 rodadas de bolas de fogo, as centenas de clones das sombras desapareceram. Apenas uma Hiyori permaneceu. Os 3 elites de Como desistiram de sua chance de sobrevivência. Eles usariam esta oportunidade para matá-la. Se ela estivesse sozinha, a ideia deles poderia ter se concretizado. Mas Shiden estava ao lado dela. Shiden disse apenas uma frase e os 3 caíram em desespero. Hiyori, use a técnica dos múltiplos clones das sombras. Esconda-se bem. Não os deixe te encontrar. Hiyori, seguindo um caminho familiar, mais uma vez criou várias centenas de clones das sombras. Os 3 elites de Kumo, vendo isso, mostraram uma clara pausa em seus passos. Mas no final, eles ainda escolheram avançar em direção às Hyoris. O resultado era previsível. Os 3, que não se importavam com mais nada e estavam apenas matando os clones de Hiyori, foram rapidamente mortos por Shiden e os outros. No momento em que morreram, eles haviam eliminado apenas cerca de 100 clones. Eles nem sabiam onde estava seu corpo principal. De longe, Ishiro podia sentir seu desespero. Quanto aos 6 Jounin que haviam escapado, eles haviam sido cercados e mortos pelos ninjas de Iva um passo à frente dos 3. Após a batalha, Shiden soltou um leve suspiro. Tudo bem, Hiyori, você pode dissipar seus clones agora. Ok. As centenas de Hyoris responderam em uníssono. Mas depois de um longo tempo, todas elas ainda estavam lá. Nenhuma reação. Essas Hyoris olharam para mim, e eu olhei para você. Elas estavam todas um pouco estranhas. Então, antes que os ninjas de Iva pudessem perguntar, elas começaram a conversar entre si. Você é a verdadeira? Eu não sou. Você é? Eu também não sou. O campo inteiro estava cheio do som de Hyoris perguntando umas às outras quem era o clone. Ishiro. Shiden. Os outros ninjas de Iva. Ishiro originalmente queria sair e conversar um pouco com Shiden, mas agora ele simplesmente desistiu. Muito embaraçoso. Depois de um longo tempo, Shiden finalmente se recuperou de seu torpor. Ela chamou em voz alta para que todas as Hyoris parassem. Hiyori, todos os clones das sombras, dissipem-se. Ok. Todas as Hyoris responderam em uníssono novamente. No momento seguinte, uma grande nuvem de fumaça subiu. Depois que a fumaça se dissipou, apenas uma Hiyori perplexa permaneceu. Olhando para sua expressão, não era difícil saber o que ela estava pensando. Por que eu ainda estou aqui? Por que eu não desapareci? Todos, como o campo de batalha havia sido devastado pelas 25 fileiras de bolas de fogo de Hiyori, não havia muito para limpar. Shiden e os outros logo deixaram o país da lua e retornaram ao país da terra. Ishiro soltou um leve suspiro e começou a esperar nas sombras. Muito tempo depois, os clones de Zetsu branco finalmente vieram. Ao contrário do país dos ursos, uma dúzia inteira deles chegou desta vez. Eles primeiro rastrearam cuidadosamente toda a área. Somente depois de confirmar que não havia ninjas é que eles começaram a reunir inteligência. Sua eficiência era claramente muito maior. Em pouco tempo, eles terminaram. Finalmente a dúzia ou mais de clones todos escaparam para o chão e partiram em uma certa direção usando a liberação de terra. Eles também não fizeram desvios, mas continuaram a fugir naquela direção, até que finalmente deixaram seu alcance de 80 km e desapareceram completamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.